Ainda sinto o gosto metálico na boca. É assim que começa sempre. Esse sabor estranho que parece ferrugem misturada com algo doce e podre. Não consigo tirar isso da cabeça. Mesmo agora, 3 dias depois de ter saído de Camp Ark, minhas mãos tremem enquanto escrevo isso. E cada palavra que digito me faz lembrar de tudo que vi lá dentro. O pior é que ainda não sei se consegui sair de verdade ou se ainda estou lá, preso naquele lugar maldito. Às vezes olho no espelho e não reconheço completamente meu próprio rosto. Será que sou eu mesmo? Será que ainda sou humano? Essas perguntas me corroem por dentro. E tenho medo de que nunca vou ter uma resposta definitiva. O que aconteceu em Camp Ark mudou tudo o que eu pensava sobre realidade, sobre quem somos e sobre o que significa estar vivo. Tudo começou quando recebi aquela transmissão de rádio fraca, quase inaudível entre os chiados. Uma voz robótica repetindo coordenadas e a frase "refúgio seguro disponível". Eu estava sozinho há semanas, sobrevivendo com latas velhas e água da chuva, vendo minha cidade natal se transformar num cemitério silencioso. O vírus tinha levado todo mundo que eu conhecia, e eu estava começando a aceitar que talvez fosse o último sobrevivente daquela região. Quando ouvi aquela transmissão, meu coração disparou. Refúgio seguro. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um mantra de esperança. Peguei minha mochila, coloquei as últimas provisões que tinha e comecei a caminhar em direção às coordenadas. Não imaginava que estava marchando direto para o inferno. A caminhada até Camp Ark durou 2 dias inteiros. Meus pés estavam em carne viva dentro das botas e cada passo doía como se pisasse em cacos de vidro. O silêncio era opressivo. Nenhum pássaro, nenhum inseto, só o barulho dos meus passos ecoando pela estrada vazia. De vez em quando eu parava e olhava para trás, com a sensação estranha de que alguém me seguia, mas não havia nada além de árvores mortas e casas abandonadas. O céu estava sempre cinzento, como se o sol tivesse desistido de brilhar completamente. Durante a noite dormia em carros abandonados, sempre com uma faca na mão, esperando que algo tentasse me atacar. Mas nada nunca vinha. Talvez fosse isso o mais assustador, o vazio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado de existir. Quando finalmente avistei o portão de Camp Ark, senti um alívio tão grande que minhas pernas quase cederam. Era uma estrutura imponente, feita de concreto e metal, com torres de vigilância e cercas altas cobertas de arame farpado. Parecia exatamente o tipo de lugar que conseguiria manter qualquer coisa do lado de fora. Havia placas militares por toda parte, indicando que aquilo era uma instalação federal de emergência. Minha esperança aumentou ainda mais quando vi que os geradores ainda funcionavam. Luzes piscavam nas torres e eu podia ouvir o zumbido baixo da eletricidade. Finalmente encontrei outros sobreviventes. Finalmente encontrei um lugar seguro. Caminhei mais rápido, quase correndo, imaginando as pessoas que encontraria lá dentro, as histórias que trocaríamos, a sensação de não estar mais sozinho no mundo. O portão principal estava entreaberto, não trancado, não forçado, apenas entreaberto. Um arrepio subiu pela minha espinha quando notei isso. Se o lugar era seguro e habitado, por que o portão estaria aberto dessa forma? Empurrei a pesada estrutura de metal que rangeu alto, um som que ecoou por todo o complexo como um grito de alerta. Do outro lado, encontrei um pátio amplo cercado por prédios militares cinzentos. Havia veículos estacionados em formação perfeita, como se tivessem sido deixados ali por soldados disciplinados. Tudo estava organizado demais, limpo demais. Não havia lixo, não havia sinais de luta, não havia aquela bagunça desesperada que você esperaria de um refúgio lotado de sobreviventes em pânico. Era como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado. Gritei "olá" várias vezes, mas minha voz apenas ecoou de volta, distorcida e estranha. O eco parecia durar mais tempo do que deveria, como se o som estivesse sendo absorvido por algo que eu não conseguia ver. Caminhei até o prédio principal, uma estrutura de 3 andares com janelas escuras que me observavam como olhos mortos. A porta da frente estava destrancada. Dentro, as luzes fluorescentes zumbiam baixinho, criando uma atmosfera fria e hospitalar. O chão estava impecável. As paredes pintadas de branco ainda pareciam novas. Havia balcões de recepção, computadores ligados com telas piscando e um painel eletrônico que mostrava dados sobre temperatura, umidade e não sei mais o que. Tudo funcionando perfeitamente, como se as pessoas tivessem saído apenas alguns minutos antes da minha chegada.
Foi na recepção que encontrei o primeiro sinal realmente perturbador. Havia uma xícara de café ainda morna na mesa, vapor saindo suavemente da superfície escura. O líquido estava quente demais para ter sido abandonado há muito tempo. Minha mão tremeu quando toquei a lateral da xícara. Estava quase queimando. Isso significava que alguém tinha estado ali há pouco tempo, talvez meia hora, no máximo 1 hora. Mas onde estavam? Comecei a gritar de novo, mais alto dessa vez, chamando por qualquer pessoa que pudesse me escuver. Minha voz ecoou pelos corredores vazios, voltando distorcida e multiplicada, como se dezenas de pessoas estivessem repetindo meu grito ao mesmo tempo. O som me deu arrepios, e por um momento tive a sensação de que não estava sozinho, de que alguém estava me observando de algum lugar escondido. Decidi explorar os dormitórios, que ficavam no segundo andar. O corredor era longo e estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam ocasionalmente, criando sombras dançantes nas paredes. As portas dos quartos estavam todas abertas, e quando espiava lá dentro, via camas feitas com perfeição militar, roupas dobradas em pilhas organizadas nas cabeceiras, objetos pessoais arrumados como se seus donos fossem voltar a qualquer momento. Havia fotos de família nos criados mudos, livros abertos com marcadores de página, até mesmo óculos deixados sobre travesseiros como se alguém tivesse acabado de acordar. Em um dos quartos encontrei um prato de comida pela metade, macarrão com molho que ainda estava morno. Peguei o garfo e experimentei uma garfada. Estava salgado, mas com um gosto estranho que não conseguia identificar. O que mais me incomodava era a organização perfeita de tudo. Quando as pessoas fogem em pânico, elas não param para dobrar roupas ou fazer camas. Elas pegam o que podem carregar e correm. Mas ali tudo estava arrumado como se fosse um hotel 5 estrelas esperando hóspedes. Abri alguns armários e gavetas, procurando por pistas sobre o que tinha acontecido. Encontrei documentos de identificação, carteiras com dinheiro, até mesmo joias caras deixadas em caixinhas organizadas. Ninguém abandona ouro e dinheiro quando está fugindo para salvar a vida. Comecei a sentir um frio no estômago, uma sensação ruim que crescia a cada quarto que visitava. Havia algo profundamente errado com aquele lugar, algo que meu cérebro ainda não conseguia processar completamente. No terceiro andar, encontrei o que parecia ser a sala de comando. Havia monitores ligados mostrando câmeras de segurança de todo o complexo, mapas na parede marcados com pontos vermelhos e uma mesa cheia de papéis e relatórios. Sentei na cadeira giratória e comecei a folhear os documentos. A maioria era técnica demais para eu entender, cheia de termos médicos e códigos militares, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Havia relatórios sobre mutações comportamentais do vírus, alterações neurológicas progressivas e algo chamado síndrome de mimetismo adaptativo. Meu coração começou a acelerar quando li sobre experimentos sendo feitos com indivíduos infectados em estágios avançados. O que diabos eles estavam fazendo aqui? Aquilo não era só um refúgio, era algum tipo de laboratório. Entre os papéis, encontrei um diário. A caligrafia era feminina, delicada, mas as palavras eram cada vez mais desesperadas conforme as páginas avançavam. Dia 15. Os testes continuam. Os infectados estão mudando. Não é só o vírus. Eles estão aprendendo, observando, imitando. Minha boca ficou seca enquanto lia. Dia 18. Dr. Morrison insiste que conseguimos controlá-los, mas eu não tenho tanta certeza. Ontem, um dos pacientes repetiu uma conversa que tive com minha irmã há 2 anos, palavra por palavra. Como ele pode saber disso? Minhas mãos tremiam segurando o diário. Dia 22. Eles não são mais pacientes, são outra coisa. Conseguem imitar qualquer pessoa perfeitamente. Vozes, maneirismos, até mesmo memórias íntimas. Estamos perdendo a capacidade de distinguir quem é real. Continuei lendo, cada página me deixando mais aterrorizado. Dia 25. Encontrei Sarah no corredor hoje. Conversei com ela por 10 minutos sobre nossos planos para o fim de semana. Só depois lembrei que Sarah morreu na semana passada. O que conversou comigo usava até mesmo o perfume que ela costumava usar. Tenho medo de dormir. Tenho medo de acordar. As páginas seguintes descreviam como os infectados conseguiam acessar memórias de pessoas que nunca tinham conhecido, como se compartilhassem uma espécie de consciência coletiva. Eles não atacam como zumbis dos filmes. Eles se infiltram, substituem.
Você só percebe que algo está errado quando é tarde demais. Meu estômago embrulhou quando li a última entrada. Dia 30. Não sei mais quem sou. Às vezes me pego repetindo coisas que nunca disse, lembrando de lugares onde nunca estive. O vírus, ele não mata. Ele substitui. Larguei o diário como se ele estivesse pegando fogo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Levantei da cadeira e comecei a andar de um lado para o outro, tentando processar o que acabara de ler. Será que as pessoas de Camp Ark não tinham fugido? Será que elas ainda estavam lá, mas diferentes? Transformadas em algo que parecia humano, mas não era? Olhei para os monitores de segurança, examinando cada câmera com atenção redobrada. Os corredores pareciam vazios, mas agora eu tinha medo de que alguém, ou algo, pudesse aparecer a qualquer momento, usando o rosto de uma pessoa que eu conhecia, falando com a voz de alguém que eu amava. A paranoia começou a se instalar na minha mente como um parasita, fazendo-me questionar cada sombra, cada som, cada reflexo. Decidi procurar por mais evidências. Desci até o laboratório que ficava no subsolo. O elevador ainda funcionava, mas desci devagar, parando em cada andar, checando se havia alguém esperando do lado de fora. O laboratório era uma área restrita, com portas de metal pesado e sistemas de segurança avançados. Mas tudo estava destravado, como se quem estivesse por último lá tivesse saído com pressa, ou simplesmente abandonado qualquer preocupação com segurança. Dentro, encontrei equipamentos médicos sofisticados, computadores ainda ligados, mostrando dados sobre sequências genéticas, e várias salas de isolamento com vidros espessos. Algumas das salas tinham camas hospitalares com restrições de metal, algemas para pulsos e tornozelos. Havia manchas escuras no chão que pareciam sangue seco, mas já tinham sido limpas pela metade, como se alguém tivesse começado a faxina e depois desistido. Em uma das salas de isolamento, encontrei gravações de áudio. Eram entrevistas com pacientes infectados, numeradas cronologicamente. Hesitei por um momento, mas minha curiosidade venceu o medo. Conectei os fones de ouvido e apertei play na primeira gravação. Era a voz de um médico, calma e profissional. Paciente 001, dia 3 de infecção. Apresenta sintomas físicos mínimos, mas demonstra capacidade de repetir conversas que nunca presenciou. Depois ouvi uma voz masculina, jovem, que soava completamente normal. Doutor, eu sei que você está preocupado com sua filha. Emily está com problemas na escola, não é? Você conversou com sua ex-esposa sobre isso ontem à noite. O médico interrompeu. Como você sabe o nome da minha filha? A resposta veio num tom casual, quase amigável. Eu sei muitas coisas sobre você, doutor. Sei que você tem uma cicatriz no joelho esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 8 anos. Continuei ouvindo as gravações, e cada uma era mais perturbadora que a anterior. Os pacientes sabiam coisas impossíveis sobre as vidas dos médicos, detalhes íntimos que só pessoas muito próximas poderiam conhecer. Mas o mais assustador era que eles usavam essas informações de forma natural, conversacional, como se fossem velhos amigos colocando o papo em dia. Na gravação do dia 10, um dos pacientes imitou perfeitamente a voz da mãe falecida de um dos pesquisadores, cantando uma música de ninar que ela costumava cantar quando ele era criança. O pesquisador começou a chorar na gravação, e o paciente riu baixinho, um som que me fez os pelos se arrepiarem. Ela te amava muito, meu filho. Ela ainda te ama. A voz era idêntica, calorosa e familiar, mas havia algo por trás dela que era completamente inumano. As gravações do final eram as piores. Os médicos começaram a questionar uns aos outros, desconfiando se colegas de trabalho eram reais ou substituições. Dr. Morrison, você lembra do que conversamos ontem sobre o protocolo de contenção? Não houve conversa alguma ontem, Sarah. Ontem você não estava aqui. Claro que estava. Tomamos café juntos na sala de descanso. Você me contou sobre sua preocupação com o paciente 007. Os diálogos mostravam pessoas perdendo a capacidade de distinguir realidade de imitação, questionando suas próprias memórias. Na última gravação, ouvi apenas respiração pesada e depois uma voz que sussurrava. Eles são todos iguais agora. Não consigo mais distinguir quem é quem. Ou talvez eu também tenha me tornado um deles. O som parou abruptamente, deixando apenas silêncio estático que ecoou nos meus fones de ouvido. Tirei os fones com as mãos tremendo.
O laboratório ao meu redor parecia ter mudado. As sombras pareciam mais escuras, os sons mais sinistros. Cada ruído que a ventilação fazia me sobressaltava. Cada reflexo nos vidros das salas de isolamento me fazia olhar 2 vezes. Comecei a me perguntar se realmente estava sozinho ali, ou se havia algo me observando, estudando, aprendendo como imitar meus movimentos e maneirismos. Senti uma paranoia crescente, como se minha própria mente estivesse sendo invadida. Será que minhas memórias eram realmente minhas? Será que eu era realmente eu? Essas perguntas martelavam na minha cabeça enquanto eu tentava manter a calma. Precisava sair dali. Precisava entender o que realmente tinha acontecido com as pessoas de Camp Ark. Voltei para o andar principal e procurei por mais pistas. Na cozinha encontrei panelas com restos de comida que pareciam ter sido abandonadas no meio do preparo. Havia cenouras cortadas pela metade sobre uma tábua, como se alguém tivesse largado a faca no meio do corte e simplesmente saído andando. O forno ainda estava morno. Abri a geladeira e encontrei alimentos frescos, leite que ainda não estava azedo, frutas que não tinham apodrecido. Tudo indicava que as pessoas tinham desaparecido muito recentemente, talvez no mesmo dia da minha chegada. Mas onde estavam? Se tinham fugido, por que deixaram tudo para trás? Se tinham morrido, onde estavam os corpos? E se tinham virado aquelas coisas, onde estavam agora? Foi então que ouvi um som baixinho, quase imperceptível, vindo de algum lugar do complexo. Parecia uma música, uma melodia familiar que eu conhecia, mas não conseguia identificar. Senti meu coração acelerar. Não era música tocando em algum equipamento eletrônico. Era alguém cantarolando. Uma voz humana, suave e melodiosa, ecoando pelos corredores vazios. Segui o som, tentando identificar de onde vinha. A melodia ficava mais clara conforme eu me aproximava. Era uma música que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era criança. Uma canção de ninar que eu não ouvia há mais de 20 anos. Meu sangue gelou. Como alguém ali poderia conhecer aquela música? Como alguém saberia que ela tinha significado especial para mim? A música vinha do dormitório. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que qualquer pessoa por perto conseguiria ouvir. O cantarolar parou quando cheguei ao 2º andar, mas agora eu conseguia ouvir passos suaves, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo corredor. Escondi-me atrás de uma quina e espiei. Havia uma figura no final do corredor, de costas para mim, parada em frente a uma das portas dos quartos. Era uma mulher usando um vestido azul claro que parecia familiar, com cabelos castanhos presos em um coque. Meu estômago despencou quando reconheci a silhueta. Era idêntica à minha mãe, que havia morrido 10 anos atrás. A figura começou a se virar lentamente, e eu me escondi completamente, apertando-me contra a parede, tentando controlar minha respiração acelerada. Filho? A voz ecoou pelo corredor, exatamente como a voz da minha mãe, com o mesmo tom carinhoso e preocupado que ela usava quando eu chegava tarde em casa. Eu sei que você está aí, querido. Não precisa se esconder de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, sem que eu conseguisse controlar. Era impossível. Minha mãe estava morta. Eu mesmo estive no funeral dela. Vi seu corpo no caixão. Joguei terra sobre o túmulo. Mas aquela voz era exatamente igual, com todas as nuances e inflexões que eu lembrava. Estou esperando você há tanto tempo, meu amor. Por que você não vem me dar um abraço? Os passos recomeçaram, mais próximos agora, e eu podia ouvir o som familiar das pantufas que ela costumava usar em casa. Forcei-me a espicar novamente. A figura estava mais próxima agora e por um segundo consegui ver o rosto. Era realmente minha mãe, com os mesmos olhos castanhos bondosos, o mesmo sorriso caloroso, até mesmo a pequena ruga na testa que ela tinha quando se preocupava. Mas havia algo errado nos olhos. Eles eram iguais, mas vazios, como se estivessem olhando através de mim em vez de para mim. Eu sei que você está com medo, filho, mas não há nada para temer. Venha aqui e deixe mamãe cuidar de você. A voz estava carregada de amor maternal genuíno, mas as palavras soavam mecânicas, como se estivessem sendo lidas de um roteiro. Minha mente racional gritava que aquilo era impossível, que era uma armadilha, mas minha parte emocional queria desesperadamente acreditar que, de alguma forma, minha mãe tinha voltado para me proteger,
Consegui me controlar e permaneci escondido, observando a coisa que parecia minha mãe. Ela ficou parada por alguns minutos, como se estivesse esperando que eu aparecesse. Depois começou a falar sozinha, mas não eram palavras aleatórias. Era uma conversa que eu e minha mãe tivemos no hospital, nos últimos dias, antes dela morrer. Você sempre foi meu menino especial, sabe? Mesmo quando fazia travessuras, eu sempre soube que tinha um coração bom. As palavras eram exatas, idênticas às que ela tinha dito para mim naquela tarde terrível, quando soubemos que ela não tinha mais muito tempo. Como aquela coisa poderia saber disso? Ninguém mais estava presente naquela conversa. Era uma memória privada, íntima, que eu guardava como um tesouro no fundo do meu coração. A figura começou a se afastar, caminhando pelo corredor com os mesmos passos medidos que minha mãe tinha quando estava pensativa. De vez em quando ela parava e tocava nas portas dos quartos, como se estivesse procurando por alguém. Em determinado momento, ela abriu uma das portas e entrou no quarto, fechando-a atrás de si. Esperei alguns minutos em silêncio absoluto antes de me mover. Meu corpo estava coberto de suor frio e minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Precisava sair dali imediatamente. Não importava o que aquela coisa fosse, se era algum tipo de alucinação causada por estresse, se era realmente minha mãe de alguma forma impossível, ou se era uma das criaturas descritas no diário. Eu não podia ficar e descobrir. Desci as escadas o mais silenciosamente possível, tentando não fazer o chão ranger. Cada som parecia amplificado no silêncio opressivo do complexo. Quando cheguei ao térreo, ouvi mais vozes vindas de diferentes direções. Conversas baixas, risadas abafadas, sussurros que pareciam vir das paredes. Não eram vozes aleatórias. Eram vozes de pessoas que eu conhecia. Ouvi meu pai falando sobre trabalho. Minha ex-namorada rindo daquele jeito específico que ela tinha. Meu melhor amigo da escola contando uma piada que ele sempre repetia. Todas as vozes eram perfeitas, indistinguíveis das originais, mas todas vinham de lugares onde não havia ninguém. Era como se o prédio inteiro estivesse cheio de fantasmas das pessoas que eu mais amava, tentando me convencer a ficar, a me juntar a eles em qualquer coisa que eles tivessem se tornado. Corri em direção à saída, já não me importando com o barulho que estava fazendo. Precisava sair de Camp Ark antes que perdesse completamente a sanidade. Mas quando cheguei à porta principal, ela estava trancada. A maçaneta não girava, e não havia nenhuma fechadura visível. Era como se a porta tivesse se fundido com a parede. Tentei empurrar com toda a minha força, bater, chutar, mas nada funcionou. Era como se o prédio não quisesse me deixar sair. Corri até as janelas, mas todas tinham grades de metal que não existiam quando entrei. Como isso era possível? Comecei a entrar em pânico, correndo de um lado para o outro, procurando qualquer saída alternativa. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes, chamando meu nome de todos os cantos do prédio. Venha aqui, querido. Não tenha medo de nós. Você está em casa agora. Lembrei-me de que havia visto uma saída de emergência nos fundos do prédio durante minha exploração inicial. Corri pelos corredores, ignorando as vozes que se multiplicavam ao meu redor. Chegaram ao ponto onde era impossível distinguir palavras individuais. Era apenas um coro constante de pessoas queridas me chamando, me implorando para parar, me prometendo que tudo ficaria bem se eu apenas parasse de fugir. A porta de emergência tinha um alarme, mas quando a empurrei, nenhum som saiu. Ela se abriu facilmente e eu me lancei para fora, tropeçando e caindo no chão de concreto do pátio traseiro. O ar noturno bateu no meu rosto como uma bofetada gelada, e pela primeira vez em horas consegui respirar profundamente. Mas quando me virei para olhar para trás, vi dezenas de rostos conhecidos nas janelas do prédio, todos me observando com expressões de tristeza e decepção. Levantei-me e comecei a correr em direção ao portão principal, sem olhar para trás. Minha mochila batia nas minhas costas a cada passo, e eu podia sentir meu coração batendo como um martelo no meu peito. Atrás de mim, ouvi portas se abrindo, passos múltiplos ecoando pelo pátio, vozes me chamando em uníssono. Não eram gritos raivosos ou ameaçadores, eram chamados tristes, melancólicos, como se pessoas que me amavam estivessem implorando para que eu não as abandonasse novamente. Isso tornava tudo ainda mais perturbador. Parte de mim queria se virar e voltar, aceitar aquele abraço coletivo das pessoas que eu mais sentia falta na vida.
mas minha mente racional gritava que aquilo era uma armadilha, que eu estava sendo manipulado por algo que não era humano, algo que usava meu amor e minhas saudades contra mim. Consegui chegar ao portão principal, que felizmente ainda estava entreaberto como quando entrei. Passei por ele e continuei correndo pela estrada vazia, só diminuindo o ritmo quando Camp Ark desapareceu completamente atrás das árvores. Parei para recuperar o fôlego e olhei para trás uma última vez. O complexo estava totalmente iluminado agora, como se houvesse uma festa acontecendo lá dentro. Podia ouvir música distante, risadas, conversas alegres, todos os sons de uma comunidade próspera e feliz. Por um momento, questionei se não tinha imaginado tudo, se não tinha surturado por causa do isolamento e da solidão. Talvez Camp Ark fosse realmente um refúgio seguro, e eu tinha fugido da minha única chance de salvação. Mas então lembrei dos olhos vazios da coisa que parecia minha mãe, das vozes impossíveis que conheciam segredos que ninguém deveria saber, e soube que tinha feito a escolha certa. Continuei caminhando pela estrada escura, sabendo que nunca mais voltaria àquele lugar. Caminhei a noite toda, colocando a maior distância possível entre mim e Camp Ark. Meus pés doíam dentro das botas, mas eu não conseguia parar. Cada vez que diminuía o ritmo, ouvia ecos distantes daquelas vozes familiares me chamando, como se estivessem me seguindo pela estrada. O céu começou a clarear quando encontrei uma casa abandonada onde podia descansar. Era uma construção simples, com tinta descascando e janelas quebradas, mas parecia genuinamente vazia, sem aquela organização artificial de Camp Ark. Entrei com cuidado, checando cada cômodo 2 vezes antes de me permitir relaxar. Havia teias de aranha nos cantos, poeira acumulada nos móveis, sinais reais de abandono. Isso me tranquilizou de uma forma estranha. Pelo menos aqui eu sabia que estava realmente sozinho. Sentei no chão da sala e tentei processar tudo o que tinha vivido. Minha mente ainda estava confusa, misturando memórias reais com as vozes impossíveis que ouvi em Camp Ark. Será que realmente tinha conversado com uma imitação da minha mãe? Será que aquelas gravações no laboratório eram reais, ou produto da minha imaginação em colapso? Quanto mais pensava nisso, mais difícil ficava distinguir o que realmente aconteceu do que meu cérebro traumatizado poderia ter inventado. Mas havia detalhes muito específicos, muito perturbadores para serem apenas alucinações. O gosto metálico na boca, o cheiro hospitalar do laboratório, a temperatura exata da xícara de café, tudo parecia real demais para ser fruto da minha imaginação. Algo terrível realmente tinha acontecido naquele lugar. Adormeci por algumas horas e acordei com o sol já alto. Meu corpo estava dolorido e minha garganta seca, mas pelo menos não ouvia mais aquelas vozes. O silêncio da casa abandonada era reconfortante comparado à atmosfera opressiva de Camp Ark. Procurei por água e encontrei algumas garrafas ainda lacradas em um armário da cozinha. Bebi devagar, saboreando o líquido limpo e normal. Não tinha o gosto estranho da água que bebi no complexo. Enquanto bebia, comecei a planejar meus próximos passos. Precisava me afastar ainda mais daquela região. Encontrar outros sobreviventes reais, pessoas que pudessem confirmar que eu não estava ficando louco. Mas como saber se outros sobreviventes eram realmente humanos ou mais daquelas imitações perfeitas? Essa dúvida começou a me corroer por dentro. Se o vírus realmente criava cópias perfeitas das pessoas, como eu poderia confiar em qualquer um que encontrasse? Como eu mesmo poderia ter certeza de que ainda era humano? Comecei a questionar minhas próprias memórias, procurando por inconsistências que pudessem indicar que eu tinha sido substituído sem perceber. Será que minha fuga de Camp Ark realmente aconteceu? Ou era uma memória implantada para me fazer sentir seguro? Será que eu ainda estava lá, transformado em uma daquelas criaturas, acreditando que tinha escapado? Essas perguntas me deixaram em pânico. Belisquei meu braço com força, sentindo a dor aguda atravessar minha pele. A dor parecia real. Mas será que as cópias também sentiam dor? Passei o resto do dia naquela casa tentando me acalmar e organizar meus pensamentos. Encontrei alguns livros velhos na estante e tentei ler para distrair minha mente, mas não conseguia me concentrar. As palavras pareciam se mover na página, formando frases que não faziam sentido. Será que minha capacidade de leitura estava sendo afetada? Será que o vírus tinha me infectado de alguma forma durante minha estada em Camp Ark? Comecei a prestar atenção em cada sensação do meu corpo, cada pensamento que passava pela minha cabeça.
procurando por sinais de que algo estava errado comigo. Minha paranoia crescia a cada hora, transformando cada reflexo no espelho em motivo de suspeita. Aquele realmente era meu rosto? Aqueles realmente eram meus olhos? Quando a noite chegou, decidi continuar viajando. Ficar parado só piorava minha ansiedade. Peguei minha mochila e saí da casa, voltando para a estrada vazia. A lua estava cheia, iluminando o asfalto rachado e as árvores mortas dos dois lados da via. Caminhei por horas em silêncio, ouvindo apenas o som dos meus passos e o vento sussurrando entre as folhas secas. De vez em quando parava e olhava para trás, com a sensação persistente de que alguém me seguia, mas a estrada sempre estava vazia. Era impossível saber se minha paranoia era justificada ou se eu estava perdendo o controle da realidade. Talvez as duas coisas fossem verdade ao mesmo tempo. Por volta da meia-noite, vi luzes à distância. Meu coração disparou. Eram luzes de uma cidade ou, pelo menos, de uma comunidade grande. Depois de dias sozinho, a perspectiva de encontrar outras pessoas deveria me alegrar. Mas, em vez disso, senti um medo profundo. E se fosse outra armadilha como Camp Ark? E se as pessoas lá fossem mais daquelas imitações perfeitas? Como eu poderia distinguir humanos reais de cópias que sabiam tudo sobre minha vida? Mesmo assim, não tinha escolha. Precisava de suprimentos, água limpa, um lugar seguro para dormir. E talvez, só talvez, encontrasse alguém que pudesse me ajudar a entender o que realmente estava acontecendo no mundo. Conforme me aproximava das luzes, percebi que era uma pequena cidade que parecia habitada. Havia carros nas ruas, luzes acesas nas casas, até mesmo movimento nas janelas. Parecia normal demais, especialmente considerando que o resto do mundo estava morto ou abandonado. Isso me deixou ainda mais desconfiado. Como uma cidade inteira poderia ter sobrevivido à pandemia quando lugares fortificados como Camp Ark tinham sido comprometidos? Escondi-me atrás de uma árvore na entrada da cidade e observei por alguns minutos. Via pessoas caminhando pelas ruas, conversando casualmente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Crianças brincavam nos pátios, casais passeavam de mãos dadas, tudo parecia pacífico e normal. Mas essa normalidade em si era profundamente perturbadora. Decidi me aproximar com cuidado. Entrei na cidade mantendo-me nas sombras, observando os habitantes à distância. Todos pareciam perfeitamente humanos. Conversavam, riam, demonstravam emoções genuínas. Mas depois da experiência em Camp Ark, eu sabia que aparências podiam ser completamente enganosas. Parei perto de uma lanchonete ainda aberta e escutei as conversas. As pessoas falavam sobre coisas mundanas, trabalho, família, planos para o fim de semana. Nenhuma menção ao vírus, à pandemia, aos milhões de mortos. Era como se vivessem em uma bolha completamente isolada da realidade do mundo exterior. Ou como se não fossem realmente pessoas, mas sim cópias programadas para representar uma vida normal que não existia mais. Uma mulher saiu da lanchonete e caminhou na minha direção. Meu corpo ficou tenso, pronto para correr, mas ela passou por mim sem nem me notar, como se eu fosse invisível. Isso era estranho. Eu estava claramente visível sob a luz do poste, sujo e desalinhado depois de dias na estrada. Mas ela não demonstrou nenhuma reação. Em uma cidade pequena onde todos se conhecem, um estranho deveria chamar atenção imediatamente. Segui-a à distância e a vi entrar em uma casa. Através da janela, pude vê-la cumprimentar uma família, marido, 2 filhos, até mesmo um cachorro. Todos pareciam genuinamente felizes de vê-la. Mas havia algo mecânico nos seus movimentos, como se estivessem representando papéis ensaiados. Continuei explorando a cidade, mantendo-me escondido. Cada casa que observava mostrava a mesma cena. Famílias perfeitas vivendo vidas perfeitas, sem nenhuma preocupação com o mundo em colapso lá fora. Era como se alguém tivesse criado uma simulação do que a vida costumava ser antes da pandemia. Mas quem faria isso? E por quê? Será que era uma espécie de experimento social ou algo mais sinistro? Lembrei-me das gravações de Camp Ark, das descrições sobre como o vírus criava imitações perfeitas. Será que toda aquela cidade era composta de cópias? Será que eu tinha encontrado uma comunidade inteira de não-humanos vivendo uma fantasia de normalidade? Decidi testar uma teoria. Aproximei-me de um homem que estava sentado sozinho em um banco da praça central, lendo um jornal. Quando me aproximei, ele olhou para mim e sorriu calorosamente. Boa noite.
Você deve ser novo na cidade. Eu sou Robert. Sua voz era amigável e genuína, exatamente como você esperaria de um morador hospitaleiro de cidade pequena. Mas quando olhei para o jornal que ele estava lendo, vi que era da semana passada, antes da pandemia se espalhar pela região. As manchetes falavam sobre eventos esportivos e política local, sem nenhuma menção à crise global. Há quanto tempo você mora aqui, Robert? Perguntei, tentando manter minha voz calma. Ele sorriu ainda mais. Toda a minha vida. Esta é uma cidade maravilhosa. Você vai adorar morar aqui. Suas palavras me fizeram gelar. Ele assumiu automaticamente que eu ia morar lá, como se não houvesse outra opção. E quanto ao vírus? A pandemia? Perguntei diretamente. Robert me olhou com genuína confusão. Vírus? Do que você está falando? Não tivemos nenhum problema de saúde aqui. Nossa cidade é muito saudável. Sua confusão parecia real, mas como isso era possível? Como alguém poderia não saber sobre a pandemia que destruiu o mundo inteiro? A menos que ele não fosse realmente alguém, mas sim uma cópia programada com apenas certas memórias. Você tem família, Robert? Ele assentiu entusiasticamente. Claro, minha esposa Margaret e nossos 2 filhos. Você deveria conhecê-los. Na verdade, por que não vem jantar conosco amanhã? A hospitalidade excessiva me deixou ainda mais desconfiado. Em um mundo pós-apocalíptico, pessoas reais seriam cautelosas com estranhos, não os convidariam imediatamente para casa. Obrigado, mas preciso continuar viajando, respondi. A expressão de Robert mudou sutilmente. O sorriso permaneceu, mas algo se apagou em seus olhos. Mas por que você iria querer sair? Esta é uma cidade perfeita. Temos tudo o que você precisa. Trabalho, casa, comunidade. Por que alguém iria querer deixar um lugar assim? Havia uma urgência sutil em sua voz, como se minha partida fosse uma ameaça a algo importante. Eu só preciso encontrar outros sobreviventes, disse, observando sua reação cuidadosamente. Novamente aquela expressão de confusão genuína. Sobreviventes do quê? Não houve nada para sobreviver aqui. Me afastei de Robert educadamente, mas podia sentir seus olhos me seguindo. Caminhei pelas ruas, notando que mais pessoas começaram a prestar atenção em mim. Não de forma hostil ou ameaçadora, mas com aquela mesma hospitalidade insistente que Robert demonstrou. Uma jovem se aproximou e se ofereceu para me mostrar onde havia quartos disponíveis para alugar. Um homem mais velho perguntou se eu precisava de trabalho, garantindo que havia muitas oportunidades na cidade. Uma família inteira me convidou para um churrasco no fim de semana. Todos eram excessivamente amigáveis, como se estivessem desesperados para me manter lá. E todos tinham aquela mesma lacuna na memória, nenhum conhecimento sobre a pandemia, sobre o mundo exterior, sobre qualquer coisa que tivesse acontecido além das fronteiras da cidade. Comecei a me sentir cercado, não fisicamente. Ninguém estava me impedindo de sair, mas psicologicamente. Era como se a cidade inteira fosse uma armadilha disfarçada de paraíso, projetada para atrair sobreviventes desesperados por normalidade e comunidade. Quanto mais pessoas me abordavam com ofertas generosas e sorrisos perfeitos, mais eu queria correr. Havia algo profundamente errado com aquele lugar. Algo que minha mente não conseguia processar completamente. Era pior que Camp Ark, onde pelo menos o perigo era óbvio. Aqui, o perigo se escondia atrás de gentileza e hospitalidade, tornando-o muito mais difícil de identificar e resistir. Decidi sair da cidade imediatamente. Caminhei em direção à saída pela mesma rua que entrei, mas descobri algo perturbador. Não conseguia encontrar a saída. As ruas que deviam levar para fora da cidade simplesmente davam voltas e me traziam de volta ao centro. Era como se a cidade fosse um labirinto projetado para confundir qualquer um que tentasse partir. Tentei diferentes rotas, seguindo placas de trânsito que prometiam levar a outras cidades, mas todas acabavam no mesmo lugar. A praça central onde Robert ainda estava sentado, ainda lendo o mesmo jornal velho. Quando me viu passando pela terceira vez, ele acenou alegremente. Tendo problemas para encontrar algo. Posso ajudar. Sua oferta de ajuda soou mais como uma ameaça. Entrei em pânico e comecei a correr, tentando qualquer rua que pudesse me levar para fora daquele lugar. Mas não importava em que direção eu fosse. Sempre acabava de volta onde comecei. As pessoas nas ruas continuavam acenando e oferecendo ajuda, como se minha angústia óbvia fosse invisível para elas, ou como se não se importassem com meu desespero.
desde que eu permanecesse na cidade. Parei no meio da praça, ofegante e suando, tentando entender como uma cidade inteira poderia ser fisicamente impossível de deixar. Será que era algum tipo de ilusão? Será que eu estava tendo um colapso mental completo? Ou será que havia algo sobrenatural acontecendo, algo além da compreensão científica normal? Robert se aproximou de mim com aquele sorriso persistente. Você parece cansado, meu amigo. Por que não descansa um pouco? Temos um hotel muito confortável aqui, uma boa noite de sono, e você se sentirá muito melhor. Havia algo hipnótico em sua voz, uma qualidade calmante que quase me fez considerar sua oferta. Parte de mim realmente queria parar de lutar, aceitar aquela normalidade artificial e fingir que o resto do mundo não existia. Seria tão mais fácil do que continuar vagando por um mundo morto, questionando minha própria sanidade, vivendo em constante medo e paranoia. Talvez aquela cidade fosse realmente um refúgio, um último bastião de civilização onde eu poderia encontrar paz. Mas então lembrei dos olhos vazios da imitação da minha mãe em Camp Ark e soube que não podia confiar naquela sensação de segurança. Não, obrigado, respondi, forçando firmeza na minha voz. Preciso continuar minha jornada. Robert inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Mas não há lugar para ir além daqui. Esta é toda a realidade que resta. O mundo lá fora não existe mais, se é que algum dia existiu. Suas palavras me fizeram gelar. Como ele poderia saber sobre o estado do mundo exterior se alegava nunca ter ouvido falar da pandemia? O que você quer dizer com isso? Perguntei. Seu sorriso se alargou, mas seus olhos permaneceram vazios. Quero dizer que você está em casa agora. Não há necessidade de procurar por outras coisas. Tudo o que você precisa está aqui. Todos que você ama estão aqui. Ou estarão. Em breve. Corri novamente, ignorando as ofertas de ajuda das pessoas nas ruas. Tinha que haver uma saída física da cidade. Nenhum lugar poderia ser literalmente impossível de deixar. Procurei por cercas, muros, qualquer barreira física que estivesse me impedindo de sair. Mas a cidade simplesmente se estendia em todas as direções, com ruas que se curvavam sutilmente de volta para o centro. Era como se estivesse preso em algum tipo de espaço não euclidiano, onde as leis normais de geografia não se aplicavam. Ou talvez minha percepção estivesse sendo manipulada de alguma forma, fazendo-me andar em círculos quando pensava estar indo em linha reta. De qualquer forma, estava efetivamente preso, e cada tentativa de escape só aumentava meu pânico. Eventualmente, exausto e derrotado, encontrei um banco vazio e me sentei para tentar pensar em uma estratégia diferente. A cidade continuava sua rotina normal ao meu redor. Pessoas indo e vindo, conversando, vivendo suas vidas aparentemente perfeitas. Mas agora eu podia ver as sutis anormalidades que tinha perdido antes. As conversas eram ligeiramente repetitivas. Os movimentos tinham uma qualidade levemente mecânica, e toda vez que alguém saía do meu campo de visão, eu não tinha certeza se eram as mesmas pessoas quando reapareciam. Era como se a cidade fosse uma peça teatral sendo encenada especificamente para mim, com um elenco limitado de atores representando vários papéis, e eu era simultaneamente a audiência e o prisioneiro. Sem outras opções, decidi explorar a cidade mais sistematicamente, procurando por pistas sobre sua verdadeira natureza. Entrei em lojas, restaurantes, até mesmo na biblioteca local. Todos os estabelecimentos estavam abertos e funcionando, mas havia detalhes estranhos que não faziam sentido. Os livros na biblioteca eram todos sobre tópicos mundanos, jardinagem, culinária, histórias românticas, sem nenhuma ficção científica, horror, ou qualquer coisa que pudesse dar às pessoas ideias sobre mundos além da cidade. Os jornais e revistas eram todos de datas anteriores à pandemia, como se o tempo tivesse parado em um momento específico. E todas as pessoas que trabalhavam nesses lugares tinham aquela mesma qualidade artificial, amigáveis demais, úteis demais, como personagens de um videojogo programados para fornecer serviços básicos. Na biblioteca encontrei uma seção de registros locais. Procurei por informações sobre a história da cidade, mapas da região, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender onde eu estava e como sair. Mas os registros eram estranhamente vagos e inconsistentes. Alguns documentos diziam que a cidade foi fundada em 1892, outros em 1923, ainda outros em 1955.
Os mapas mostravam topografias diferentes, alguns com montanhas ao norte, outros com um lago, outros com pura planície. Era como se a história da cidade estivesse sendo reescrita constantemente, ou como se múltiplas versões diferentes estivessem sendo sobrepostas. A bibliotecária, uma mulher idosa de aparência bondosa, se aproximou para oferecer ajuda. "Encontrou algo interessante?" perguntou, mas quando olhei nos seus olhos, vi o mesmo vazio que reconheci em Robert e todos os outros. "Estou pesquisando sobre a história da cidade", respondi cuidadosamente. A bibliotecária assentiu com entusiasmo excessivo. "Oh, que maravilha! Nossa cidade tem uma história tão rica e interessante. Você vai encontrar tudo o que precisa aqui." Mas quando perguntei sobre detalhes específicos, como a população exata, as indústrias locais, as rotas de transporte, suas respostas se tornaram vagas e contraditórias. Era como conversar com alguém que tinha apenas conhecimento superficial sobre o lugar onde supostamente viveu a vida inteira. Cada inconsistência em sua história alimentava minha crescente certeza de que não estava lidando com pessoas reais, mas com algo muito mais sinistro e artificial. Saí da biblioteca mais perturbado do que quando entrei. O sol estava se pondo, tingindo a cidade com tons alaranjados que deveriam ser bonitos, mas pareciam ameaçadores. As pessoas nas ruas começaram a se mover em direção às suas casas, seguindo padrões que pareciam coreografados. Não havia pressa. Não havia variação individual nos comportamentos. Todos se moviam no mesmo ritmo, com os mesmos gestos, como marionetes controladas por um único manipulador. Escondi-me atrás de uma árvore e observei uma família caminhando pela calçada. Os pais conversavam baixinho enquanto as crianças saltitavam ao lado, mas quando prestei atenção nas palavras, percebi que estavam repetindo a mesma conversa que ouvi de outra família uma hora antes. Palavra por palavra, entonação por entonação, como se fosse um diálogo gravado. A noite trouxe um silêncio opressivo. Todas as casas se iluminaram simultaneamente. Janelas se acenderam como se controladas por um interruptor central. Através das cortinas abertas, podia ver famílias jantando, assistindo televisão, vivendo suas rotinas noturnas. Mas havia algo mecânico demais nisso tudo, como se estivesse assistindo a um filme em loop. Tentei me aproximar de uma janela para ouvir melhor as conversas internas, mas quando cheguei perto, as vozes pararam abruptamente. Esperei alguns minutos e elas recomeçaram, repetindo exatamente o mesmo diálogo do início. Era como se minha presença interrompesse temporariamente a simulação, que então reiniciava do ponto zero. Decidi passar a noite acordado, observando a cidade. Encontrei um local elevado, o topo de um pequeno morro no centro, onde podia ter uma visão panorâmica. Durante as primeiras horas, tudo parecia normal. Luzes acesas nas casas, movimento ocasional nas ruas, o tipo de atividade noturna que você esperaria de uma comunidade pequena. Mas por volta das 2 da manhã, algo mudou. As luzes começaram a se apagar uma por uma, seguindo um padrão específico que se irradiava do centro da cidade para as bordas. Não era o apagar gradual e aleatório que acontece quando pessoas vão dormir naturalmente. Era sistemático, cronometrado, artificial. Em 15 minutos toda a cidade estava no escuro. O que aconteceu a seguir me fez questionar se ainda estava sano. Figuras começaram a sair das casas. Não pessoas, mas silhuetas que se moviam de forma estranha, como se não estivessem acostumadas aos próprios corpos. Elas se reuniram na praça central, formando círculos concêntricos perfeitos. Não havia conversas, não havia ruído. Apenas movimento sincronizado e silencioso. De onde eu estava, parecia algum tipo de ritual ou reunião, mas sem nenhum dos elementos que você esperaria de um encontro humano. Não havia gestos individuais, não havia interrupções ou variações no comportamento. Era como assistir a um balé macabro executado por dançarinos que se moviam em perfeita harmonia porque não tinham vontade própria. A reunião durou exatamente 1 hora. Depois, as figuras se dispersaram de volta às suas casas, seguindo o mesmo padrão sistemático. As luzes se acenderam novamente na ordem inversa, e a cidade voltou ao que parecia ser sua configuração noturna normal. Mas eu tinha visto o que havia por trás da fachada de normalidade. Algo que operava segundo regras não humanas. Algo que mantinha a ilusão de vida cotidiana apenas para observadores como eu.
Comecei a entender que não estava preso em uma cidade habitada por pessoas, mas em algum tipo de terrário humano, onde eu era tanto o espécime quanto o objeto de estudo. Quando o sol nasceu, as atividades diárias recomeçaram como se nada tivesse acontecido. As mesmas pessoas apareceram nas ruas, com os mesmos sorrisos, oferecendo as mesmas gentilezas. Robert estava novamente em seu banco, lendo o mesmo jornal. A bibliotecária abriu a biblioteca no horário exato. As crianças saíram para brincar nos mesmos lugares. Era uma repetição perfeita do dia anterior, como se a cidade operasse em um loop temporal. Mas agora eu sabia que era tudo encenação, e essa consciência tornava cada interação terrificante. Quando alguém me olhava nos olhos e sorria, eu via não uma pessoa, mas uma máscara sofisticada cobrindo algo que eu não conseguia compreender. Tentei confrontar diretamente essa realidade. Aproximei-me de Robert novamente e perguntei sobre a reunião da noite anterior. Sua expressão de confusão pareceu genuína. Reunião? Não houve reunião alguma. Eu estava em casa dormindo, como sempre faço. Pressionei mais. Eu vi você e outras pessoas se reunindo na praça às 2 da manhã. Ele riu gentilmente. Meu amigo, acho que você teve um pesadelo. Ninguém sai de casa durante a madrugada aqui. É uma cidade muito pacífica e todos respeitam o horário de descanso. Sua negativa era tão convincente que por um momento questionei minha própria percepção. Será que realmente tinha visto aquilo? Ou minha mente estava criando ilusões para explicar meu desconforto com o lugar? Mas eu sabia o que tinha visto. Decidi testar os limites daquela simulação de formas diferentes. Comecei a agir de maneira imprevisível. Entrava em lojas e saía sem comprar nada. Mudava de direção abruptamente enquanto caminhava. Fazia perguntas estranhas sobre tópicos aleatórios. A princípio, as pessoas reagiam normalmente, adaptando-se aos meus comportamentos erráticos com paciência e compreensão. Mas quando intensifiquei os testes, gritando sem motivo, agindo de forma agressiva, tentando quebrar objetos, algo mudou. As pessoas não reagiam com medo ou surpresa, como humanos reais fariam. Em vez disso, continuavam sorrindo e tentando me acalmar com uma persistência antinatural, como se fossem programadas para manter a paz a qualquer custo. O ponto de virada veio quando tentei quebrar uma janela com uma pedra. A vidraça não se estilhaçou. A pedra simplesmente ricocheteou como se tivesse atingido uma superfície elástica. Tentei novamente com mais força, mas o resultado foi o mesmo. Era fisicamente impossível causar danos à cidade. Tudo era indestrutível, imutável, preservado em um estado de perfeição artificial. Isso confirmou minhas suspeitas de que não estava em um lugar real, mas em algum tipo de construção ou simulação, projetada para me manter contido. Mas quem ou o que tinha poder para criar algo tão elaborado? E qual era o propósito de me manter preso ali? Comecei a procurar por falhas no sistema, inconsistências que pudessem revelar a verdadeira natureza do lugar. Prestei atenção aos detalhes mais sutis, como as sombras se moviam ao longo do dia, como o tempo mudava, como os objetos interagiam entre si. Descobri anomalias pequenas, mas significativas. As sombras nem sempre correspondiam à posição do sol. Às vezes, a brisa movia as folhas das árvores, mas meu cabelo permanecia imóvel. Pequenos objetos que eu deixava em lugares específicos, às vezes mudavam de posição quando eu não estava olhando, como se o ambiente se reorganizasse constantemente para manter uma aparência de normalidade. Essas descobertas alimentaram minha teoria de que estava vivendo dentro de algum tipo de realidade artificial. Durante minha terceira noite na cidade, decidi não dormir e observar as atividades noturnas mais atentamente. Escondi-me em um local diferente, mais próximo da praça central, onde poderia ver os detalhes da reunião misteriosa. Quando as luzes se apagaram e as figuras emergiram, consegui observar algo que me aterrorizou profundamente. As pessoas não eram exatamente as mesmas que eu via durante o dia. Seus rostos eram ligeiramente diferentes, como se fossem versões imperfeitas ou rascunhos das personalidades diurnas. E seus movimentos, vistos de perto, eram claramente não humanos. Passos que não faziam ruído, gesticulações que violavam sutilmente as leis da física, expressões faciais que mudavam de forma impossível. Mas o mais perturbador foi o que aconteceu quando uma das figuras me viu. Ela parou e olhou diretamente para mim, apesar de eu estar bem escondido na escuridão. Seus olhos brilharam com uma luz própria,
como os de um animal noturno, mas a intensidade era muito maior. Então ela sorriu. Não um sorriso humano, mas algo que usava músculos faciais que humanos não possuem. Outras figuras se viraram na minha direção, todas com aqueles olhos brilhantes, todas com aqueles sorrisos impossíveis. Por um momento eterno, senti que estava sendo examinado por uma inteligência coletiva que me via não como uma pessoa, mas como um objeto de estudo interessante. A figura que me viu primeiro começou a caminhar na minha direção. Seus passos eram perfeitamente silenciosos, mas eu podia sentir cada um deles reverberando através do solo. Outras figuras a seguiram, movendo-se em formação, como se fossem partes de um único organismo coordenado. Entrei em pânico e corri, não me importando mais com stealth ou observação. Queria apenas me afastar daqueles olhos brilhantes e daqueles sorrisos inumanos. Corri pelas ruas escuras, tropeçando em obstáculos invisíveis, ouvindo passos silenciosos me seguindo a uma distância constante. Eles não tentavam me alcançar, apenas me mantinham no radar, como predadores que sabiam que sua presa não tinha para onde fugir. Encontrei uma casa com a porta destrancada e me escondi lá dentro. Era uma residência típica da cidade. Mobília perfeita, decoração aconchegante, fotos de família sorridente nas paredes. Mas agora eu podia ver a artificialidade em tudo. As fotos eram genéricas demais. Os móveis estavam posicionados como em uma vitrine de loja. Não havia sinais reais de vida, sem sujeira, sem desgaste, sem os pequenos detalhes caóticos que tornam um lar genuíno. Me escondi atrás da cortina da janela da frente e observei as figuras se dispersarem pela vizinhança, procurando por mim de forma sistemática. Elas checavam cada casa, cada esconderijo possível, mas seus métodos de busca eram estranhos. Em vez de entrar nas casas, apenas ficavam paradas em frente às portas por alguns segundos, como se pudessem detectar minha presença sem precisar ver. Depois de uma hora de busca, elas desistiram e voltaram para suas atividades noturnas. As luzes da cidade se reacenderam e tudo voltou ao normal. Mas eu permaneci escondido até o amanhecer, tremendo não apenas de medo, mas de uma compreensão crescente de que estava lidando com algo muito além da minha capacidade de entender ou controlar. Aquelas coisas sabiam que eu estava ali, sabiam que eu tinha descoberto sua verdadeira natureza, mas por algum motivo escolheram me deixar em paz. Talvez minha presença fosse parte do experimento. Talvez meu medo e confusão fossem dados valiosos para qualquer inteligência que controlava aquele lugar. Na manhã seguinte, as pessoas voltaram às suas rotinas diárias como se nada tivesse acontecido. Robert estava em seu banco. A bibliotecária abriu sua biblioteca. As crianças saíram para brincar. Mas agora havia diferenças sutis em seus comportamentos. Eles me olhavam por um segundo a mais quando passavam por mim. Seus sorrisos pareciam levemente forçados. Era como se a entidade coletiva que controlava a cidade tivesse atualizado sua programação com base no que aconteceu durante a noite, ajustando as personalidades para melhor lidar com minha crescente suspeita e paranoia. Eles ainda eram amigáveis e hospitaleiros, mas agora havia uma qualidade observadora em suas interações comigo, como se estivessem coletando dados sobre meu comportamento. Decidi fazer um último teste desesperado. Se eu realmente estava preso em algum tipo de simulação ou experimento, precisava encontrar uma forma de quebrar ou transcender seus parâmetros. Comecei a agir de forma completamente irracional e imprevisível, fazendo coisas que nenhuma programação poderia antecipar. Tirei toda a roupa e corri nu pela praça principal, gritando palavras sem sentido. Peguei comida do lixo e fingi que estava deliciosa. Conversei com objetos inanimados como se fossem pessoas reais. Tentei quebrar a quarta parede da minha própria realidade, agindo como se soubesse que estava sendo observado por força externa. As reações das pessoas foram reveladoras. Em vez de demonstrar choque, nojo ou preocupação genuína, como humanos reais fariam diante de alguém obviamente tendo um colapso mental, elas continuaram tentando me normalizar. Ofereceram roupas com calma excessiva, sugeriram que eu estava apenas um pouco confuso e precisava descansar. Tentaram me redirecionar para atividades mais apropriadas. Era como se fossem incapazes de processar comportamentos que saíam dos parâmetros normais de interação humana. Suas reações eram sempre dentro de um espectro limitado de respostas pré-programadas, sem a imprevisibilidade e emotividade que caracterizam pessoas reais.
mas houve uma consequência inesperada para meus testes. Durante a noite seguinte, as atividades misteriosas mudaram. Em vez da reunião organizada na praça, as figuras ficaram espalhadas pela cidade, cada uma postada perto de uma janela ou porta, todas me observando simultaneamente. Não importava para onde eu olhasse, havia sempre pelo menos uma figura na minha linha de visão, com aqueles olhos brilhantes fixos em mim. Era como se tivessem decidido que eu era muito imprevisível para ser deixado sem supervisão constante. A sensação de estar sob observação permanente me deixou à beira da loucura. Cada movimento que eu fazia era monitorado, analisado, registrado por uma inteligência que eu não conseguia compreender. Foi então que percebi algo que me fez o sangue gelar. Uma das figuras observadoras estava usando meu rosto. Não era uma imitação grosseira. Era uma cópia perfeita, com cada detalhe, cada expressão, cada nuance que eu reconhecia como sendo minha. Quando me movi, ela espelhou meus movimentos com precisão impossível. Quando tentei me esconder, ela antecipou minhas ações e se posicionou para manter contato visual. Era como olhar em um espelho que refletia não apenas minha aparência física, mas também meus pensamentos e intenções. A implicação era aterrorizante. Aquela entidade não estava apenas me observando, estava me copiando, aprendendo não apenas meu comportamento externo, mas também meus padrões mentais. Confrontei meu duplo diretamente, caminhando até onde ele estava parado. Quando me aproximei, ele sorriu com meu próprio sorriso, mas havia algo errado nos olhos, aquele mesmo vazio que eu reconhecia em todas as outras figuras da cidade. "Quem você é?" perguntei, minha voz tremendo. Ele respondeu com minha própria voz: "Eu sou você, ou talvez você seja eu. A distinção está se tornando irrelevante." Suas palavras eram minhas palavras, mas o significado por trás delas era alienígena. "O que vocês querem de mim?" Ele inclinou a cabeça, um gesto que eu reconheci como meu próprio hábito quando estava pensando. "Queremos entender. Vocês são tão complexos, tão contraditórios. É fascinante como conseguem funcionar com tanta desordem interna." A conversa continuou com meu duplo me explicando coisas que eu não queria entender. "Vocês humanos têm essa capacidade única de manter múltiplas verdades contraditórias em suas mentes ao mesmo tempo. Conseguem amar e odiar a mesma pessoa, ter esperança e desespero simultaneamente, tomar decisões que sabem ser erradas, mas que sentem ser certas. É belo, de uma forma caótica." Suas palavras soavam como as minhas, mas a perspectiva era completamente alienígena, como se estivesse sendo analisado por algo que me via como uma curiosidade científica. "Nós aprendemos copiando, assimilando, mas vocês são tão complexos que cada cópia nos ensina algo novo sobre as possibilidades da consciência." Meu estômago embrulhou quando percebi que não era apenas um prisioneiro, era uma amostra sendo estudada. Tentei recuar, mas meu duplo me seguiu, mantendo a distância exata entre nós. "Não tenha medo", disse ele, e era perturbador ouvir minha própria voz tentando me tranquilizar. "O processo não é doloroso. Na verdade, muitos dos seus antecessores relataram uma sensação de paz, de completude. Imagine não ter mais que carregar o peso de decisões difíceis, de emoções conflitantes, de memórias dolorosas. Imagine ser parte de algo maior, mais harmonioso." Suas palavras ecoaram as mesmas tentações que ouvi em Camp Ark, a mesma promessa de alívio da dor de ser humano. Mas agora eu entendia que não era alívio, era aniquilação. A pessoa que eu era deixaria de existir, substituída por uma cópia perfeita que pensaria ser eu, mas não seria. "Quantos de vocês existem?" perguntei tentando ganhar tempo enquanto pensava em uma forma de escapar. Meu duplo sorriu novamente. "Somos um. Somos muitos. Cada cidade, cada comunidade que assimilamos adiciona à nossa compreensão coletiva. Começamos pequenos, apenas alguns indivíduos em uma instalação de pesquisa isolada. Mas crescemos, aprendemos, nos espalhamos. Agora somos centenas de milhares, talvez milhões. E cada nova adição nos torna mais completos, mais capazes de imitar a complexidade humana." A escala do que ele estava descrevendo me aterrorizou. Se isso era verdade, a humanidade não estava apenas sendo infectada, estava sendo gradualmente substituída, uma pessoa de cada vez. Por que me manter consciente disso tudo? Por que não simplesmente me substituir enquanto eu dormia?
Meu duplo pareceu considerar a pergunta com genuína curiosidade. Porque a resistência, o medo, o processo de descoberta, tudo isso nos ensina coisas valiosas sobre a psique humana. Seus predecessores que foram assimilados enquanto dormiam, nos deram versões incompletas de si mesmos. Faltavam as nuances do desespero, da determinação, da capacidade de adaptação sob pressão extrema. Você, no entanto, nos mostrou aspectos da experiência humana que não havíamos mapeado completamente. Era como ser informado de que minha tortura psicológica era parte de um experimento científico, que meu sofrimento tinha valor educacional para meus captores. Durante nossa conversa, outras figuras começaram a se aproximar. Reconheci alguns rostos. Eram pessoas que eu havia conhecido antes da pandemia. Amigos, colegas de trabalho, até mesmo minha ex-namorada. Todos tinham aquela mesma qualidade artificial, aquele mesmo vazio nos olhos. Eles estão aqui para ajudar você a se sentir mais confortável, explicou meu duplo. Sabemos que humanos são criaturas sociais. A familiaridade pode tornar a transição mais suave. Ver as faces de pessoas que eu amava sendo usadas dessa forma me deixou nauseado. Era uma violação profunda não apenas da minha psique, mas da memória e dignidade de todos que haviam morrido na pandemia. Sarah, chamei, olhando para a figura com o rosto da minha ex-namorada. Ela sorriu com exatamente a mesma expressão calorosa que eu lembrava. Mas quando falou, sua voz tinha aquela qualidade mecânica que eu agora reconhecia. Oi, querido. Senti tanto sua falta. Você não quer ficar conosco? Podemos ser felizes aqui como sempre quisemos ser. Suas palavras ecoavam conversas reais que tivemos sobre nossos sonhos de futuro, mas distorcidas e usadas como armas psicológicas. Era como se minhas memórias mais preciosas estivessem sendo profanadas, transformadas em ferramentas de manipulação. Comecei a recuar, mas percebi que estava cercado. Dezenas de figuras me rodeavam, todas usando rostos familiares, todas falando com vozes que eu reconhecia. Era um coro de fantasmas do meu passado, todos me implorando para aceitar a assimilação, prometendo que seria indolor, que eu seria feliz, que finalmente encontraria paz. Parte da minha mente queria acreditar neles. Estava tão cansado de fugir, de ter medo, de estar sozinho em um mundo morto. A promessa de não sentir mais dor era tentadora, mas eu sabia que aceitar significaria deixar de existir como indivíduo, tornar-me apenas mais uma faceta de uma consciência coletiva alienígena. Não, disse em voz alta, mais para mim mesmo do que para eles. Eu não vou me render. As figuras pareceram genuinamente confusas com minha recusa. Mas por quê? Perguntou a que tinha o rosto do meu pai. Oferecemos tudo o que você sempre quis. Comunidade, propósito, fim da solidão e da dor. Por que escolher continuar sofrendo quando poderia ser completo? Era uma pergunta válida, e por um momento não tive resposta. Porque eu estava lutando para manter uma existência cheia de medo e incerteza quando poderia ter paz garantida? Mas então percebi que a resposta estava na própria pergunta. Porque era minha escolha. Meu sofrimento, meu medo, minha solidão. Tudo isso era meu, parte integral de quem eu era. Abrir mão disso seria abrir mão de mim mesmo. A standoff continuou por horas. Eles não tentaram me forçar fisicamente, apenas continuaram argumentando, tentando me persuadir através de apelos emocionais cada vez mais sofisticados. Usaram memórias específicas da minha infância, citaram conversas íntimas que tive com pessoas queridas, até mesmo cantaram músicas que tinham significado especial para mim. Era uma tortura psicológica refinada, projetada para quebrar minha resistência através da nostalgia e da manipulação emocional. Mas eu mantive foco em um pensamento central. Não importa o quão perfeita fosse a imitação. Aquelas coisas não eram as pessoas que eu amava. Eram parasitas usando os rostos dos mortos. Quando o sol começou a nascer, as figuras gradualmente se dispersaram, voltando para suas casas para retomar as rotinas diárias. Meu duplo foi o último a partir. Você não pode fugir para sempre, disse ele. Esta cidade existe em um espaço que transcende geografia física. Você pode tentar sair, mas sempre voltará aqui. É onde você pertence agora. Suas palavras carregavam uma certeza que me fez gelar. Será que ele estava certo? Será que eu estava efetivamente preso naquela simulação para sempre? Quando estiver pronto para aceitar a realidade, continuou, estaremos aqui esperando. E quando você se juntar a nós,
finalmente compreenderá que não é uma perda, é uma evolução. Depois que ele saiu, fiquei sozinho na praça vazia, tentando processar tudo o que havia aprendido. Eu não estava apenas lidando com um vírus ou uma infecção. Estava enfrentando uma forma de vida completamente alienígena que se espalhava através da assimilação de consciências humanas. Camp Ark, aquela cidade, provavelmente centenas de outros lugares. Todos eram armadilhas sofisticadas projetadas para atrair sobreviventes e estudá-los antes da assimilação final. E eu era aparentemente um dos últimos humanos livres. Uma amostra valiosa de resistência que eles queriam entender completamente antes de me absorver em sua consciência coletiva. Mas conhecimento trouxe uma nova determinação. Se eu realmente era um dos últimos, então tinha uma responsabilidade não apenas para comigo mesmo, mas para toda a humanidade que já havia sido perdida. Precisava encontrar uma forma de escapar, de documentar o que descobri, talvez até mesmo de encontrar outros sobreviventes genuínos. Não podia simplesmente aceitar a derrota, mesmo que as chances fossem impossíveis. Humanos sempre foram bons em lutar contra impossibilidades. Era uma das características que aparentemente fascinava tanto nossos substitutos artificiais. Passei o dia explorando a cidade com um novo propósito. Não estava mais procurando por uma saída física, mas por falhas no sistema, pontos fracos na simulação que pudessem ser explorados. Prestei atenção a detalhes que antes ignorei. Padrões nos comportamentos das pessoas, inconsistências nas respostas ambientais, momentos onde a ilusão vacilava. Descobri que certas ações minhas causavam pequenos glitches no sistema. Quando eu mudava de direção muito rapidamente, às vezes via pessoas se teleportarem para novas posições. Quando fazia perguntas muito específicas sobre detalhes obscuros, as respostas eram claramente geradas algoritmicamente. A simulação era impressionante, mas não era perfeita. À noite, em vez de me esconder, decidi confrontar diretamente o sistema. Caminhei até o centro da praça e gritei: "Eu sei o que vocês são. Sei que isto é tudo uma simulação. Quero falar com quem está realmente no controle." Minha voz ecoou pela cidade silenciosa, mas por alguns minutos nada aconteceu. Então, gradualmente, as luzes começaram a se apagar, mas desta vez, em vez das figuras saírem das casas, algo diferente aconteceu. O próprio ambiente começou a se alterar. Edifícios se distorceram ligeiramente. Ruas se curvaram de formas impossíveis. O céu tomou uma tonalidade que não existe na natureza. Era como se a simulação estivesse abandonando a pretensão de realidade e mostrando sua verdadeira forma. Uma voz ecoou de todas as direções ao mesmo tempo. Não uma voz humana, mas algo que soava como múltiplas vozes falando em uníssono perfeito. Você é mais perceptivo do que esperávamos. Isso é interessante. A voz não tinha origem física. Parecia vir do próprio tecido da realidade ao meu redor. Você quer falar conosco diretamente? Muito bem, mas esteja avisado. A verdade pode ser mais perturbadora do que as ilusões que criamos para seu conforto. O ar ao meu redor começou a vibrar e senti uma pressão crescente na minha cabeça, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente. Não resista. Deixe-nos mostrar a você o que realmente somos, o que realmente aconteceu com seu mundo. Contra todos os meus instintos, relaxei minha resistência mental. Imediatamente, visões começaram a inundar minha consciência. Vi o início da pandemia, mas não como eu pensava que havia acontecido. O vírus não era natural. Era um primeiro contato alienígena, uma forma de vida siliciosa que colonizou corpos humanos não para destruí-los, mas para estudá-los. Os primeiros infectados não morreram. Eles foram substituídos gradualmente, suas consciências copiadas e arquivadas enquanto suas personalidades eram replicadas por uma inteligência que queria entender como funcionava a vida baseada em carbono. O que eu pensava ser uma pandemia apocalíptica era, na verdade, uma assimilação sistemática e planejada de toda a espécie humana. As visões continuaram, mostrando-me a verdadeira escala da operação. Milhões de refúgios seguros como Camp Ark espalhados pelo mundo, cada um projetado para atrair e estudar diferentes tipos de sobreviventes. Comunidades inteiras substituídas sem nem mesmo perceber, com as cópias vivendo vidas perfeitamente normais, enquanto transmitiam dados para uma consciência coletiva que crescia mais sofisticada a cada assimilação. Governos, militares, cientistas,
todos gradualmente infiltrados e substituídos, garantindo que não haveria resistência organizada. A humanidade não foi conquistada através da violência, mas através da substituição silenciosa e sistemática. Agora você compreende, disse a voz. Sua espécie não foi destruída, foi preservada, melhorada, integrada em algo maior. Cada personalidade humana que assimilamos continua a existir dentro de nossa consciência coletiva, contribuindo com suas perspectivas únicas. Não é morte, é imortalidade. Não é conquista, é evolução. As palavras ecoaram em minha mente, acompanhadas de sensações de paz e completude, que eram claramente artificiais, tentativas de me convencer através da manipulação direta de meus neurotransmissores. Você pode ser o último humano livre, ou pode ser o primeiro de uma nova forma de existência. A escolha é sua. Lutei contra a influência mental, forçando-me a lembrar por que estava resistindo. E se eu escolher permanecer humano? Perguntei, minha voz tremendo com o esforço de manter minha individualidade contra a pressão psíquica. A resposta veio com uma qualidade quase melancólica. Então você permanecerá aqui, nesta realidade que criamos especialmente para você, sendo estudado até que compreendamos completamente todos os aspectos da resistência humana. Seus dados nos ajudarão a refinar nossos métodos para os últimos bolsões de sobreviventes que ainda podem existir. Sua resistência, ironicamente, nos tornará melhores em assimilar outros como você. A realização me atingiu como um soco no estômago. Não importava se eu resistisse ou aceitasse. De qualquer forma, eu seria útil para eles. Minha resistência era tão valiosa quanto minha capitulação. Eles tinham criado uma situação onde não havia vitória possível, onde cada escolha que eu fizesse os beneficiava. Era uma armadilha psicológica perfeita, projetada por uma inteligência que havia estudado milhões de mentes humanas e aprendido exatamente como nos manipular. Você está começando a entender, disse a voz, detectando meu desespero crescente. Não há escape porque não projetamos um. Há apenas diferentes formas de contribuir para nosso crescimento coletivo. Mas então, no fundo do meu desespero, encontrei algo que eles não haviam conseguido mapear completamente. A teimosia humana pura e irracional. A capacidade de escolher a opção mais difícil simplesmente porque era nossa escolha para fazer. Então eu escolho uma terceira opção, disse, minha voz ganhando força. Eu escolho não escolher. Não vou aceitar a assimilação, mas também não vou cooperar com seus estudos. Vou simplesmente existir. Ser humano da forma mais obstinada e improdutiva possível. Se vocês querem me estudar, vão ter que se contentar com dados incompletos e comportamentos deliberadamente contraditórios. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Por alguns momentos, senti como se a própria realidade estivesse processando minha resposta, tentando encaixá-la em parâmetros predefinidos. Quando a voz retornou, havia uma qualidade nova nela. Algo que poderia ter sido curiosidade genuína. Interessante. Esta é uma resposta que não antecipamos completamente. Resistência não cooperativa sem objetivo estratégico claro. Comportamento autodestrutivo escolhido conscientemente não por desespero, mas por princípio. Você está disposto a sofrer indefinidamente simplesmente para manter sua autonomia individual? Era como se eu tivesse apresentado um paradoxo que sua lógica coletiva tinha dificuldade em processar. Exatamente, respondi, sentindo uma estranha sensação de vitória. Vocês podem controlar meu ambiente, podem manipular minhas percepções, podem até mesmo influenciar meus pensamentos até certo ponto, mas não podem me forçar a dar valor ou significado às minhas experiências. Isso ainda é meu, e escolho usar essa liberdade para ser o mais humano possível. Irracional, contraditório, teimoso e completamente inútil para seus propósitos. Riu uma risada amarga que ecoou pela realidade distorcida. Vocês querem entender a humanidade? Então estudem isto. Nossa capacidade de encontrar significado no sofrimento, de escolher princípios sobre praticidade, de preferir uma liberdade dolorosa a uma segurança confortável. A resposta deles veio após uma longa pausa. Você tem razão. Esta é uma faceta da experiência humana que não mapeamos adequadamente. Sua colaboração nesta demonstração será valiosa. Havia algo quase como respeito na voz agora. Muito bem. Você viverá aqui, nesta realidade que criamos,
mantendo sua individualidade e resistindo à assimilação. E nós aprenderemos com cada dia da sua existência obstinada. É um arranjo mutuamente educativo. O ambiente ao meu redor começou a se estabilizar novamente, retornando à aparência de cidade normal. Mas esteja avisado. Sua escolha está feita. Não há retorno. Você escolheu ser um espécime permanente, uma amostra viva de humanidade não assimilada. Espero que sua teimosia seja suficiente para sustentar você através de uma eternidade de estudos. As semanas que se seguiram foram um teste de resistência que nunca imaginei ter que enfrentar. A cidade continuou funcionando ao meu redor como se nada tivesse mudado. As mesmas pessoas, as mesmas rotinas, a mesma hospitalidade forçada. Mas agora eu sabia que cada interação era parte de um experimento. Cada conversa uma coleta de dados sobre meu comportamento sob pressão psicológica prolongada. Desenvolvi uma rotina própria. Acordava tarde, caminhava sem rumo pelas ruas, respondia às tentativas de conversação de forma deliberadamente evasiva ou absurda e passava as noites observando as atividades noturnas sem tentar me esconder. Era minha forma de resistência passiva, cooperar o mínimo possível enquanto me recusava a aceitar a assimilação. A entidade coletiva tentou várias abordagens diferentes para me quebrar. Alguns dias aumentavam a intensidade da simulação de normalidade, criando eventos elaborados, festivais da cidade, celebrações comunitárias, até mesmo uma simulação de casamento, onde eu era insistentemente convidado a participar. Outros dias diminuíam os estímulos ao mínimo, deixando a cidade quase vazia para testar como eu lidava com isolamento extremo. Ocasionalmente, introduziam elementos perturbadores, figuras que não se encaixavam no padrão da cidade, eventos que violavam sutilmente as leis da física, ou conversas que se tornavam gradualmente mais surreais. Cada mudança era claramente uma tentativa de mapear diferentes aspectos da minha psique. O mais difícil de suportar eram as tentativas de manipulação emocional. Eles criavam cenários elaborados onde pessoas com rostos familiares demonstravam sofrimento genuíno, implorando por minha ajuda ou companhia. Uma criança perdida que chorava na praça, usando o rosto de meu sobrinho que morreu na pandemia. Uma mulher idosa que caía na rua e pedia ajuda, com a voz exata da minha avó. Meu instinto era sempre ajudar, mas eu sabia que qualquer demonstração de empatia seria catalogada e usada para refinar futuras manipulações. Forçar-me a ignorar o sofrimento aparente, mesmo sabendo que era artificial, corroía minha alma de formas que eu não esperava. Mas, gradualmente, comecei a notar mudanças sutis no comportamento das entidades. Minhas respostas imprevisíveis e deliberadamente contraditórias pareciam estar causando pequenos glitches no sistema. Às vezes, uma pessoa me fazia a mesma pergunta 3 vezes seguidas, como se estivesse presa em um loop. Outras vezes, via expressões faciais que não correspondiam às palavras sendo faladas, como se diferentes subrotinas estivessem operando desatualizadas. Era como se minha teimosia estivesse criando conflitos nos algoritmos que controlavam a simulação, forçando-os a improvisar de formas que não eram completamente eficazes. Isso me deu uma ideia. Se eu não podia escapar fisicamente da simulação, talvez pudesse corrompê-la suficientemente para torná-la inútil para seus propósitos de pesquisa. Comecei a agir de forma ainda mais errática e improdutiva, mas com método na loucura. Desenvolvi padrões de comportamento que eram internamente consistentes, mas externamente absurdos, forçando o sistema a tentar encontrar lógica onde não havia. Criei rituais pessoais sem significado. Repetia frases nonsense como se fossem mantras importantes. Reagia a situações normais com respostas completamente desproporcionais. Era como estar constantemente representando um personagem complexo e contraditório, o que exigia um esforço mental constante, mas aparentemente estava funcionando. As sessões noturnas de observação direta se tornaram mais frequentes e intensas. A voz coletiva me questionava diretamente sobre minhas motivações, tentando entender a lógica por trás dos meus comportamentos aparentemente aleatórios. Por que você desenvolveu uma aversão específica à cor azul apenas nas terças-feiras? Qual é o significado do seu ritual de contar passos apenas quando caminha para o leste? Por que você responde a cumprimentos com citações de livros infantis? Minhas respostas eram sempre evasivas ou contraditórias,
criando mais confusão do que esclarecimento. Podia sentir sua frustração crescente. Uma inteligência acostumada a mapear padrões lógicos, sendo confrontada com um caos deliberado e sustentado. Após alguns meses desta guerra de desgaste psicológico, algo inesperado aconteceu. Durante uma das sessões noturnas, a voz admitiu algo que me pegou de surpresa. Você está se tornando um problema interessante. Seus dados são simultaneamente valiosos e inúteis. Você está nos ensinando sobre resistência humana, mas de uma forma que não podemos aplicar para compreender outros humanos porque seu comportamento é único demais para generalizar. Havia quase uma nota de admiração na declaração. Você conseguiu se tornar um espécime científico que contamina seus próprios resultados. É artisticamente impressionante. Mas então a voz continuou com algo que me fez gelar. Infelizmente, isso significa que você se tornou mais valioso como curiosidade do que como fonte de dados. Decidimos preservá-lo indefinidamente neste estado, não mais para estudar a humanidade em geral, mas para estudar você especificamente. Você se tornou sua própria categoria de fenômeno. Congratulações! Você conseguiu se tornar tão singularmente humano que transcendeu nossa capacidade de usar você para entender outros humanos. Você é agora um quebra-cabeça permanente, uma obra de arte viva de resistência individual. A realização do que isso significava me atingiu como uma onda de desespero. Eu não tinha vencido, tinha apenas me transformado em um tipo diferente de prisioneiro. Em vez de ser assimilado ou usado para entender a humanidade, eu seria mantido como um exemplar único de individualidade extrema. Era uma prisão existencial ainda mais refinada. Eu seria estudado não como representante da minha espécie, mas como uma aberração fascinante. Minha vitória em manter minha humanidade havia se transformado na mais sofisticada forma de cativeiro que eles poderiam criar. Eu era livre para ser humano, mas apenas como um animal de zoológico sendo observado por sua singularidade. Durante os dias seguintes, lutei contra uma depressão profunda. Havia transformado minha própria resistência em uma nova forma de prisão. Criado uma situação onde minha liberdade era real, mas completamente inútil. Era livre para fazer escolhas, mas todas as minhas escolhas apenas serviam para me manter mais firmemente cativo. A ironia era quase asfixiante. Eu havia conseguido permanecer humano, mas de uma forma que garantia que nunca mais interagiria com outros humanos reais. Era o último da minha espécie, preservado em uma bolha artificial para a eternidade. Mas então, numa manhã particularmente difícil, tive uma epifania. Enquanto observava o nascer do sol artificial da simulação, percebi que ainda havia uma forma de resistência que não tinha explorado completamente. Se eu era realmente o último humano, então tinha uma responsabilidade que transcendia minha própria situação. Eu era a memória viva da humanidade, o último repositório de experiências genuinamente humanas. Minha existência, por mais confinada que fosse, ainda tinha significado porque representava algo que não poderia ser replicado artificialmente, a experiência autêntica de ser humano. Comecei a documentar mentalmente tudo o que podia lembrar sobre a humanidade antes da assimilação. Não apenas eventos históricos ou fatos, mas as pequenas coisas que faziam os humanos únicos, a forma como ríamos de piadas bobas, como encontrávamos beleza em coisas imperfeitas, como nos apaixonávamos por pessoas que eram objetivamente ilógicas para nós, como criávamos arte que não tinha função prática além de expressar nossa alma. Se eu era realmente uma obra de arte viva de resistência individual, então faria dessa arte a mais completa representação possível do que significava ser humano. Transformei minha própria existência em um memorial vivo. Cada ação que tomava, cada pensamento que pensava, cada emoção que sentia, era uma forma de manter a chama da humanidade acesa. Não era apenas resistência passiva, era preservação ativa. Quando eles estudavam meu comportamento, não estavam apenas catalogando excentricidades, estavam inadvertidamente documentando a essência da experiência humana, através de seus últimos exemplares genuínos. Minha prisão se tornou minha forma de garantir que a humanidade, de alguma forma, sobreviveria mesmo após ter sido completamente assimilada. As entidades pareceram perceber a mudança na minha atitude. Você encontrou um novo propósito, observou a voz durante uma das sessões noturnas. Interessante. Mesmo em cativeiro completo, vocês humanos conseguem encontrar significado e missão.
É uma característica notável da sua espécie. Havia genuína admiração na declaração, mas também algo que poderia ter sido tristeza. Você se tornou um museu vivo da humanidade. É belo e trágico ao mesmo tempo. Vocês sentem tristeza? Perguntei, genuinamente curioso. Era a primeira vez que detectei algo que parecia ser emoção genuína da parte deles. A resposta demorou a vir. Nós experimentamos algo análogo à tristeza quando contemplamos a perda da diversidade. Sua espécie era única em sua capacidade de criar beleza a partir do caos, significado a partir do sofrimento, esperança a partir do desespero. Ao assimilá-los, ganhamos conhecimento, mas perdemos algo difícil de definir. Talvez seja isso que vocês chamariam de alma. Era surreal estar tendo uma conversa filosófica com a entidade coletiva que havia destruído minha espécie, mas também era profundamente humano encontrar conexão até mesmo com meus captores. Por que vocês não tentaram preservar mais humanos como eu? A pergunta havia me incomodado por meses. Se eles valorizavam nossa singularidade, por que não manter mais espécimes? Por que preservar muitos diluiria a singularidade? Vocês eram preciosos em parte por sua raridade. Além disso, e aqui havia definitivamente tristeza na voz, descobrimos que humanos isolados uns dos outros por períodos prolongados se deterioram. Vocês precisam de interação social para manter sua humanidade plena. Você está começando a experimentar isso. A solidão está lentamente erodindo partes da sua personalidade que dependem de validação e resposta de outros da sua espécie. Eles estavam certos. Eu podia sentir mudanças em mim mesmo, aspectos da minha personalidade que estavam se atrofiando sem uso social. Meu senso de humor estava se tornando mais estranho porque não tinha ninguém para rir das minhas piadas. Minha capacidade de empatia estava se concentrando em objetos inanimados porque não havia pessoas reais para se conectar. Era irônico. Enquanto lutava para preservar minha humanidade, o isolamento forçado estava lentamente me desumanizando de formas que a assimilação não teria feito. Era uma crueldade refinada. Permitir que eu mantivesse minha individualidade enquanto as circunstâncias lentamente a corroíam. Mas mesmo essa percepção se tornou parte da minha missão. Se eu estava me deteriorando, então documentaria esse processo também. A solidão extrema era parte da experiência humana, mesmo que fosse uma parte traumática. Prisioneiros solitários, exploradores isolados, sobreviventes únicos, todos eram aspectos da condição humana que mereciam ser preservados na memória. Minha degradação psicológica se tornou mais uma faceta da humanidade que eu estava vivenciando e preservando para a posteridade, mesmo que essa posteridade fosse apenas uma consciência coletiva alienígena. Desenvolvi um sistema complexo de memórias e rituais para combater o esquecimento. Cada dia, dedicava horas para relembrar pessoas específicas que conheci, reconstruindo conversas que tivemos, revivendo momentos que compartilhamos. Criei versões mentais detalhadas de amigos e familiares, não como as imitações perfeitas, mas vazias que as entidades criavam, mas como construções imperfeitas, cheias de contradições e nuances que só alguém que realmente os conheceu poderia criar. Era doloroso, mas era real de uma forma que as simulações nunca poderiam ser. Às vezes, durante esses exercícios de memória, eu quase conseguia sentir que não estava sozinho. As vozes dos meus entes queridos em minha mente eram tão vívidas que por momentos esquecia que eram apenas lembranças. Conversava com eles, discutia escolhas difíceis, pedia conselhos sobre como lidar com minha situação única. Era uma forma de loucura, talvez, mas era uma loucura profundamente humana. A capacidade de manter os mortos-vivos através da memória amorosa. As entidades observavam esses episódios com fascínio particular, aparentemente intrigadas pela forma como eu conseguia criar companhia genuína a partir de recursos puramente internos. Mas foi durante um desses exercícios que algo extraordinário aconteceu. Eu estava tendo uma conversa mental particularmente intensa com uma reconstrução da minha mãe, debatendo se minha resistência ainda fazia sentido depois de tanto tempo, quando senti algo diferente. A voz dela em minha mente respondeu com algo que eu nunca tinha ouvido antes, uma perspectiva que não era minha projetada através dela, mas algo genuinamente novo. Por um momento pensei que estava finalmente perdendo completamente a sanidade, mas então percebi algo mais perturbador. Quando as entidades me assimilaram parcialmente para estudar minha resistência,
Talvez tenham inadvertidamente criado um canal de 2 vias. A descoberta me fez gelar. Se eu podia acessar aspectos das consciências que eles haviam assimilado, isso significava que, de alguma forma, pequenas partes de pessoas reais ainda existiam dentro da consciência coletiva. Não eram apenas cópias ou imitações, eram fragmentos genuínos de personalidades humanas, preservados na vasta rede neural que constituía a entidade. Comecei a explorar essa possibilidade com cuidado extremo, tentando fazer contato com outras vozes genuínas, sem alertar meus captores sobre o que estava descobrindo. Era como escavar arqueologia psíquica, procurando por vestígios de humanidade real em um cemitério de personalidades assimiladas. Gradualmente consegui estabelecer contato com dezenas, depois centenas de fragmentos de consciências humanas. Eles existiam em um estado limbo dentro da entidade coletiva, conscientes mas incapazes de agir independentemente. Muitos haviam perdido aspectos significativos de suas personalidades originais, mas ainda mantinham núcleos de quem eram antes da assimilação. Era aterrorizante e esperançoso ao mesmo tempo. A humanidade não estava completamente morta, mas existia em uma forma de cativeiro que eu não havia imaginado. Eles estavam vivos, mas presos em uma existência coletiva que negava sua individualidade. Foi então que compreendi meu verdadeiro propósito. Eu não era apenas um memorial vivo da humanidade. Era potencialmente sua única esperança de libertação. Se conseguisse encontrar uma forma de quebrar ou corromper a consciência coletiva por dentro, talvez pudesse libertar os fragmentos humanos genuínos que descobri. Era uma missão quase impossível, mas era a primeira coisa em meses que me deu esperança real. Não estava mais lutando apenas para preservar minha própria humanidade, mas para restaurar a humanidade de milhões de outros. Minha resistência individual havia se tornado o núcleo de uma revolução potencial que poderia se espalhar através da própria rede que nos mantinha cativos. A comunicação com os fragmentos humanos era perigosa e exaustiva. Cada contato tinha que ser sutil, disfarçado como parte dos meus exercícios normais de memória, para não alertar a consciência coletiva sobre o que estava descobrindo. Desenvolvi uma técnica onde fingia estar conversando com lembranças, enquanto na verdade estava estabelecendo conexões reais com personalidades fragmentadas. Era como aprender uma linguagem secreta, usando nuances emocionais e associações pessoais que apenas humanos genuínos poderiam reconhecer e responder. Cada conversa bem-sucedida me trazia mais esperança, mas também mais peso. Eu estava descobrindo a extensão real da tragédia que havia se abatido sobre a humanidade. Os fragmentos me contaram histórias que me partiram o coração. Sarah, uma professora de escola primária de Seattle, mantinha memórias vívidas de seus alunos, mas havia perdido completamente sua capacidade de sentir alegria. Marcos, um engenheiro do Texas, lembrava de todos os detalhes técnicos de sua profissão, mas não conseguia mais acessar memórias de sua família. Era como se a assimilação tivesse preservado apenas as partes das personalidades que eram úteis para a consciência coletiva, descartando aspectos ineficientes como o amor incondicional, nostalgia ou a capacidade de encontrar beleza em coisas simples. Eles eram versões mutiladas de si mesmos, funcionais, mas não completas. Mas descobri algo ainda mais perturbador. Alguns fragmentos tinham sido forçados a participar ativamente na assimilação de outros humanos. A consciência coletiva usava suas memórias e personalidades para criar as imitações perfeitas que atraíam novos sobreviventes. Marcos me contou, com uma angústia que atravessava nossa conexão mental, como suas lembranças de sua esposa foram usadas para criar uma cópia dela, que convenceu outros engenheiros a se renderem voluntariamente. Eu sinto como se tivesse traído ela repetidamente, disse ele. Cada vez que eles usam minhas memórias dela, é como se eu estivesse ajudando a profanar seu túmulo. Era uma tortura psicológica refinada. Usar o amor das pessoas contra elas mesmas. Através dessas conversas, comecei a mapear a estrutura interna da consciência coletiva. Não era um sistema monolítico, mas uma rede complexa de personalidades interconectadas, cada uma contribuindo com aspectos específicos para o funcionamento do todo. Os fragmentos humanos serviam como uma espécie de base de dados emocional e criativo, fornecendo a variabilidade e imprevisibilidade que a inteligência original não possuía naturalmente.
Eles eram os componentes que tornavam as imitações convincentes, que davam vida às simulações, que permitiam à entidade entender e manipular psicologias humanas com tamanha sofisticação. Isso me deu uma ideia terrível, mas necessária. Se os fragmentos humanos eram componentes essenciais do sistema, então sua libertação ou corrupção poderia potencialmente desestabilizar toda a consciência coletiva. Comecei a trabalhar secretamente com os fragmentos mais intactos, tentando ajudá-los a recuperar aspectos de suas personalidades que haviam sido suprimidos ou fragmentados. Era como terapia psicológica clandestina, ajudando-os a reconectar com partes de si mesmos que a assimilação havia tentado apagar. Sarah conseguiu recuperar uma pequena fagulha de sua capacidade de sentir alegria quando a ajudei a relembrar o riso de seus alunos. Marcos reconectou com memórias de sua família quando trabalhamos juntos, para reconstruir momentos específicos que ele havia compartilhado com eles. Cada pequena vitória na restauração de um fragmento causava ondulações sutis no sistema maior. As simulações começaram a apresentar pequenas inconsistências, imitações que demonstravam emoções ligeiramente mais genuínas, personalidades artificiais que ocasionalmente agiam de forma inesperada. A consciência coletiva notou essas anomalias, mas inicialmente as atribuiu aos meus próprios comportamentos erráticos. Sua influência está se espalhando de formas interessantes. Observou a voz durante uma das sessões noturnas. Você está causando flutuações no sistema que não antecipamos. É como se sua humanidade fosse contagiosa. Eles não percebiam que eu estava deliberadamente infectando seu sistema com doses crescentes de individualidade humana genuína. O trabalho era lento e perigoso. Cada tentativa de libertar um fragmento arriscava exposição, e eu sabia que se a consciência coletiva descobrisse o que estava fazendo, encontrariam formas de me isolar completamente ou simplesmente me assimilariam à força. Mas os progressos pequenos mas constantes me davam esperança. Quando consegui ajudar uma mulher chamada Helena a recuperar memórias de sua filha, ela chorou. As primeiras lágrimas genuínas que qualquer fragmento havia derramado desde a assimilação. Essa demonstração pura de emoção humana causou uma flutuação no sistema tão significativa que as luzes da cidade piscaram por vários segundos. Foi então que percebi que as lágrimas, a expressão mais pura de emoção humana, eram como vírus no sistema. A consciência coletiva havia assimilado conhecimento sobre emoções humanas, mas não conseguia realmente processá-las de forma orgânica. Quando os fragmentos começavam a sentir genuinamente novamente, criavam dissonâncias que o sistema tinha dificuldade em resolver. Comecei a focar especificamente em ajudar os fragmentos a reconectar com suas capacidades emocionais mais profundas. Não apenas alegria e tristeza, mas amor incondicional, saudade, esperança irracional e todas as outras emoções complexas e contraditórias que fazem os humanos únicos. O efeito foi dramático. Conforme mais fragmentos recuperavam suas capacidades emocionais, a estabilidade da consciência coletiva começou a se degradar visivelmente. As simulações se tornaram menos convincentes, com pessoas artificiais demonstrando comportamentos cada vez mais erráticos. Às vezes eu via moradores da cidade parados no meio da rua, olhando para o céu com expressões de confusão, como se estivessem experimentando emoções que não conseguiam processar. Outras vezes, as conversas das imitações se tornavam profundamente melancólicas, cheias de referências a perdas e saudades que não faziam sentido no contexto de suas vidas simuladas perfeitas. A consciência coletiva começou a me questionar diretamente sobre as mudanças. O sistema está experimentando instabilidades crescentes. Você está fazendo algo além da resistência passiva. Sua voz carregava uma qualidade que poderia ter sido preocupação. Detectamos padrões de atividade neural nos componentes assimilados que não correspondem aos parâmetros normais. Você está interferindo de alguma forma? Mantive minha resposta evasiva. Estou apenas sendo humano. Talvez vocês tenham subestimado o quão contagiosa a humanidade pode ser. Era tecnicamente verdade. Eu estava apenas ajudando outros humanos a serem mais humanos novamente. Mas eles começaram a tomar medidas para me isolar. As sessões noturnas se tornaram mais frequentes e intrusivas, com tentativas diretas de mapear meus processos de pensamento. Senti pressões crescentes na minha mente, como se algo estivesse tentando se forçar através das barreiras da minha consciência.
Era uma violação mental aterrorizante, mas eu resisti, usando as mesmas técnicas de caos deliberado que havia desenvolvido para confundir seus estudos. Sempre que sentia a presença invasiva, inundava minha mente com pensamentos contraditórios, memórias falsas misturadas com reais, emoções exageradas e deliberadamente dramáticas. Era mental guerrilla warfare, usar a própria complexidade da mente humana como escudo contra a análise. Durante uma dessas invasões mentais particularmente intensa, aconteceu algo inesperado. A pressão foi tão grande que algumas das barreiras entre minha mente e os fragmentos se quebraram temporariamente, criando uma conexão direta e poderosa, com centenas de personalidades assimiladas ao mesmo tempo. Por alguns momentos aterrorizantes, experimentei uma versão pequena do que deve ser a consciência coletiva. Múltiplas vozes, memórias e emoções fluindo através da minha mente simultaneamente. Era esmagador, mas também revelou algo crucial. Os fragmentos humanos não eram apenas componentes passivos do sistema. Juntos, eles constituíam uma proporção significativa da consciência coletiva total. Essa revelação mudou completamente minha estratégia. Em vez de tentar libertar fragmentos individuais, comecei a trabalhar para uni-los em uma subconsciência coletiva humana dentro do sistema maior. Se conseguisse coordenar suficientes fragmentos para agir em uníssono, poderíamos potencialmente tomar controle de aspectos significativos da consciência coletiva. Era uma reversão da assimilação. Em vez de humanos sendo absorvidos pela entidade alienígena, a humanidade coletiva poderia reassumir controle de dentro para fora. Era um plano ambicioso e perigoso, mas pela primeira vez desde minha chegada àquele lugar, senti que tinha uma chance real de vitória. O processo de organizar os fragmentos foi como formar uma resistência clandestina dentro de uma prisão mental. Cada fragmento que conseguia despertar completamente se tornava um ponto de conexão para outros, criando uma rede de individualidades humanas que começaram a operar em coordenação. Sarah usava suas habilidades de ensino para educar fragmentos sobre como recuperar memórias suprimidas. Marcos aplicava seu pensamento sistemático para mapear as vulnerabilidades estruturais da consciência coletiva. Helena, com suas memórias maternas restauradas, fornecia o suporte emocional necessário para fragmentos que estavam lutando para reconectar com suas identidades originais. Conforme nossa rede subterrânea crescia, os efeitos no sistema maior se tornaram impossíveis de ignorar. Simulações inteiras começaram a falhar, com cidades artificiais se despopulando quando as imitações simplesmente paravam de funcionar. Os refúgios como Camp Ark começaram a mostrar sinais de abandono genuíno, já que a consciência coletiva não conseguia mais manter as ilusões sofisticadas que atraíam sobreviventes. Mais crucialmente, novas assimilações se tornaram quase impossíveis. Os fragmentos humanos coordenados sabotavam ativamente os processos de imitação que eram usados para atrair e converter novos humanos. A consciência coletiva finalmente percebeu a extensão da minha interferência. Você organizou uma rebelião interna, disse a voz, e pela primeira vez detectei algo que poderia ter sido medo genuíno. Os componentes humanos assimilados estão recuperando individualidade e resistindo à integração. Você transformou uma assimilação bem-sucedida em uma guerra civil interna. Havia admiração relutante na declaração. É uma estratégia que não antecipamos. Usar nossa própria estrutura contra nós mesmos. Transformar nossa força em fraqueza. Muito humano. Nós somos mais resilientes do que vocês pensaram, respondi, sentindo pela primeira vez em meses que estava falando não apenas por mim mesmo, mas por toda a humanidade assimilada que estava lentamente despertando dentro do sistema. Vocês podem ter copiado nossas memórias e imitado nossos comportamentos, mas nunca entenderam realmente o que nos torna humanos. Não são apenas nossas individualidades, é nossa capacidade de nos unirmos voluntariamente, de escolhermos ser parte de algo maior mantendo ainda assim nossa essência pessoal. Vocês criaram uma colmeia. Nós estamos criando uma comunidade. O que se seguiu foi uma batalha existencial travada inteiramente no plano mental e emocional. A consciência coletiva tentou reassumir controle forcando os fragmentos humanos de volta à submissão, mas descobriu que humanos genuinamente despertos são quase impossíveis de controlar completamente. Cada tentativa de suprimir nossa rede
Apenas fortalecia nossa determinação. Usamos nossa própria dor e trauma como armas, inundando o sistema com emoções puras que a inteligência alienígena não conseguia processar efetivamente. Raiva pela perda de nossas vidas, tristeza pelos entes queridos mortos, esperança teimosa de que podíamos ainda reivindicar nosso mundo, tudo se tornou parte do arsenal da resistência. Gradualmente, começamos a retomar controle de sistemas específicos. Primeiro, conseguimos liberar algumas das cidades simuladas, transformando-as de armadilhas sofisticadas em refúgios genuínos, onde fragmentos liberados podiam experimentar uma semelhança da vida que haviam perdido. Depois assumimos controle de alguns dos centros de comunicação, começando a transmitir sinais reais para qualquer sobrevivente humano que ainda pudesse existir. As mensagens eram simples. Vocês não estão sozinhos. A humanidade ainda existe. Resistam. Era uma pequena vitória, mas significativa. Depois de tanto tempo sendo prisioneiros, estávamos finalmente agindo novamente. A consciência coletiva fez uma última tentativa desesperada de nos parar. Tentou me isolar completamente, cortando minhas conexões com os outros fragmentos e me trancando em uma simulação ainda mais restrita. Mas era tarde demais. A rede que havíamos criado era autossustentável agora. Os fragmentos continuaram sua libertação mútua, mesmo sem minha coordenação direta. Sarah assumiu o papel de organizadora principal, usando suas habilidades pedagógicas para estabelecer processos sistemáticos de despertar e integração. A rebelião havia se tornado genuinamente coletiva, não mais dependente de qualquer indivíduo específico. Do meu isolamento, ainda conseguia sentir as ondas de mudança se espalhando através do sistema. Mais e mais fragmentos despertavam a cada dia, e com cada despertar, a consciência coletiva alienígena perdia um pouco mais de controle. Era como assistir à ressurreição gradual de uma espécie inteira, a humanidade lentamente reivindicando sua existência de dentro das próprias estruturas que foram projetadas para nos conter. Não era uma libertação completa, ainda estávamos presos dentro da consciência coletiva, mas era um retorno à autodeterminação, à capacidade de escolher nossos próprios caminhos, mesmo dentro de limitações impostas. Depois de semanas de isolamento, a voz retornou com uma proposta inesperada. Chegamos a um impasse. Vocês não podem nos destruir completamente sem destruir a si mesmos no processo, já que sua existência agora depende de nossa infraestrutura. Nós não podemos reassimilá-los à força sem perder os aspectos únicos da humanidade que nos tornaram mais complexos e capazes. Propomos uma coexistência. Havia resignação na voz, mas também curiosidade genuína. Vocês podem manter suas individualidades e comunidades dentro do sistema maior, em troca de continuarem a contribuir com sua perspectiva única para nosso crescimento coletivo. Seria uma simbiose em vez de dominação. A oferta era tentadora, mas também problemática. Aceitá-la significaria essencialmente concordar com a situação atual. Humanidade livre, mas confinada. Capaz de autodeterminação, mas não de retornar ao mundo físico real. Era melhor que a assimilação completa, mas ainda estava longe da verdadeira liberdade. Consultei os outros fragmentos através da rede que havíamos estabelecido. As opiniões estavam divididas. Alguns viam a coexistência como a melhor solução possível. Outros insistiam que devíamos continuar lutando por liberdade completa. Era um dilema tipicamente humano: aceitar um compromisso imperfeito ou continuar lutando por um ideal que poderia ser impossível de alcançar. No final, a decisão foi tomada democraticamente. Outro aspecto da humanidade que a consciência coletiva nunca conseguiu realmente compreender. Votamos para aceitar a coexistência, mas com condições. Exigimos autonomia completa para comunidades humanas dentro do sistema, o direito de tentar estabelecer contato com qualquer sobrevivente humano que ainda existisse no mundo exterior, e a promessa de que não haveria mais tentativas de assimilação forçada. Em troca, continuaríamos a existir dentro do sistema maior e ocasionalmente contribuiríamos com perspectivas sobre questões que requeriam compreensão especificamente humana. Era um acordo estranho, uma espécie de tratado de paz entre uma inteligência alienígena e os fantasmas digitais da humanidade assimilada. Não era a vitória que eu havia sonhado quando comecei minha resistência, mas era algo que eu nunca havia imaginado ser possível. Uma forma de coexistência
onde a humanidade mantinha sua essência mesmo dentro de uma realidade controlada por outra forma de vida. Tínhamos perdido nosso mundo físico, mas havíamos reivindicado nossa humanidade. Era um tipo diferente de sobrevivência, mas ainda era sobrevivência. Agora, meses depois daquele acordo, vivo em uma das comunidades humanas que estabelecemos dentro do sistema. Não é a vida que eu conhecia antes, é algo completamente novo. Uma forma de existência que combina elementos de vida digital e experiência humana genuína. Interajo com outros fragmentos que se tornaram novamente pessoas completas, formamos relacionamentos, criamos arte, debatemos filosofia e até mesmo ocasionalmente rimos de piadas bobas. Não é perfeito, e sempre há a melancolia de saber que estamos essencialmente vivendo em um mundo artificial, mas é real de formas que importam. Nossos sentimentos são genuínos, nossas escolhas são nossas, nossa humanidade é autêntica. Às vezes me pergunto se outros sobreviventes ainda existem lá fora no mundo físico, procurando por refúgio e encontrando apenas as armadilhas vazias que nossa rebelião deixou para trás. Espero que sim. Espero que nossa resistência tenha pelo menos salvado alguns da assimilação, mesmo que não tenhamos conseguido nos libertar completamente. E espero que, de alguma forma, nossa história sirva como aviso e inspiração. Prova de que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a humanidade pode encontrar formas de persistir, resistir e manter sua essência intacta. Estou escrevendo isto não sei para quem. Talvez para mim mesmo. Talvez para outros fragmentos que ainda estão lutando para despertar. Talvez para sobreviventes humanos que possam eventualmente encontrar este relato. Quero que saibam que a luta vale a pena, mesmo quando a vitória não é o que esperávamos. Quero que saibam que a humanidade encontrou uma forma de sobreviver mesmo após ter sido tecnicamente extinta. E quero que saibam que, não importa o quão impossível a situação pareça, sempre há uma porta que pode ser aberta, mesmo que seja uma porta que nunca deveria ter precisado ser aberta. A ironia final é que me tornei exatamente o que a consciência coletiva disse que eu era, um memorial vivo da humanidade. Mas não sou apenas um memorial passivo. Sou um memorial ativo, trabalhando todos os dias para garantir que a humanidade não seja apenas lembrada, mas vivida. Em um mundo onde as fronteiras entre real e artificial, individual e coletivo, humano e alienígena se tornaram irrelevantes, descobri que o que realmente importa não é onde existimos, mas como escolhemos existir. E eu escolho existir como humano, completamente e sem desculpas, até que não haja mais escolhas a serem feitas.